Salve, Tainá. Tudo tranquilo? Boa noite, né? Primeiramente, boa noite a todo mundo que entrou aí na live. Daniel Peixoto acabou de entrar aí, nosso convidado da live de hoje, terapeuta. Mandou o convite, já aceitei aqui, só esperando. A galera que tá metendo o dedo aí no coraçãozinho, muito bom, isso chama muito pra live. Salve, meu rei! Grande Daniel Peixoto! Fala, Vitor Bruno, Mano Vegano, nosso amigo aí. Na Horário área. britânico, horas, chegamos certinho, né? Certinho, cara, certinho. Assim que eu entrei, já chegou aqui a notificação de você entrando. Cara, satisfação demais ter você aqui na live, satisfação demais te conhecer. Acompanho seu trabalho no TikTok lá e gosto muito. Gratidão por ter aceitado o convite para participar da live aqui. Eu que agradeço, né? Eu também aí te acompanho, né? Passei a te acompanhar, vi que você é uma celebridade aí no mundo vegano, crudívoro. Me amarro nos seus vídeos, estou sempre lá acompanhando, te seguindo. E me senti muito honrado, né? Lisonjeado de estar participando aí do seu espaço aí, da sua live. Espero aí que a gente possa agregar muito aí na vida tanto do pessoal que te acompanha, como muita gente aí que também me acompanha aí, que vai vir prestigiar a live aí, ó. A Martinha já entrou aí. Boa noite. E é isso aí. Show. Boa noite, galera que está entrando aí. Muito boa noite. Vai mandando aí se o áudio estiver ruim, se alguma coisa tiver, por exemplo, imagem falhando. Vão mandando vários comentários, porque às vezes eu e o Daniel não conseguimos ver todos os comentários, né? Porque aparece poucos aqui para nós. Mas aí vocês vão comentando aí. E por enquanto eu vou só me comunicar aqui com o Daniel, perguntar algumas coisas para ele enquanto a galera entra. Eu vou dar uns 5 minutos para entrar mais pessoas, o pessoal vem se acostumando. Obrigado aí para a galera que está metendo o dedo no coraçãozinho ali da live. Isso chama muito a galera que ainda não entrou. Muito obrigado. Ô, Daniel, eu vi que você. Tu consegue me escutar bem? Minha voz tá boa para você? A minha voz tá saindo bem? Sua voz está saindo um pouquinho chiada. Ela tá alta, assim, chega num volume bom, mas está um pouquinho só chiada. Você está usando o microfone do fone, né? Eu acho que eu vou tirar. Faz Vou o tirar. teste sem para nós ver se o seu som fica melhor. Vê agora. Não, agora você saiu da live. Tá só. Não. Você deve Oi, ter. tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, Tá mas me... você não tá aparecendo na live. Ah, é? Então eu vou fazer o seguinte, mas a minha voz tá melhor? Tá, sua voz ficou melhor. Então eu vou sair e entrar de novo. Feito. Entra Beleza? aí e manda o convite. Boa noite, galera. Boa noite, Ariane. Boa noite, Bianca Gonzaga. Faltou o Daniel Peixoto, terapeuta naturopata. Cara, e, tipo, mano, muito da hora, né? Todo o vídeo dele ali. Daniel Peixoto, terapeuta naturopata. O cara é bruto. Salve, boa noite, Luiz. Boa noite, Marta Rocha. Gratidão. Muito bom ter vocês aqui. Jerônimo, obrigado aí por avisar. Vinícius, gratidão. Boa noite, galera. Tô vendo. Boa noite, Rogério Dias. Boa noite, galera. Galera, tem a opção de deixar pergunta aí vocês podem ir deixando as perguntas. Eu tô com algumas anotadas aqui que eu fiz no decorrer da semana, né, para já deixar a pergunta adiantada. Selecionei algumas parecidas para transformar em uma só e a gente vai falar sobre elas durante a nossa live. Daniel Peixoto entrando. Salve, Gi! Mais que voa. Fala, Opa. Vitor. Vê agora se minha voz tá um pouco melhor. Sim, agora melhorou. Ficou melhor. Ah, troquei o fone aqui. Beleza. Então, eu tava comentando com o pessoal aqui que eu vou primeiro dar uns 5 minutos para a galera entrar e te perguntar algumas coisas para fazer um bate-papo entre nós mesmo. Eu estava vendo aqui que no começo do ano você começou um trabalho de ganho de massa, você postou até nos stories anterior que você ganhou acho que 4 ou 5 quilos.
com uma Foi. alimentação crudívora e que as pessoas ainda têm esse preconceito, acha que só consegue crescer com suplementação ou com comendo produtos de origem animal. Eu achei isso fantástico, cara. Queria que você me falasse um pouco mais aí desse seu trabalho aí, que tá fantástico, ganhando massa assim, magro, né? Massa. Vitor, a gente tem aí meio que uma lavagem cerebral que a gente sofre, e a gente fica com aquilo, né? O que a gente pensa, a gente acredita. Então, hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma cliente que estava procurando, me perguntando como ela poderia substituir a carne. E detalhe, eu passei horas com ela falando que carne não se substitui. A gente encontra tudo, não existe essa de você substituir a carne. É um argumento até para canibalismo, você dizer aí que a carne humana, como ela é mais, a carne animal, como ela é mais parecida com a gente, é mais propícia para a gente se alimentar dela. Isso é meio que viagem na maionese. Aí eu falei com ela, eu já te falei, menina, que carne não se substitui, você encontra todos os aminoácidos essenciais, porque a proteína é aquilo, é um tijolo, né? É um muro que é composto de tijolos que são os aminoácidos. Então, o que acontece? Para você aproveitar essa proteína, você tem que digerir ela em aminoácidos. E você encontra todos os aminoácidos essenciais no reino vegetal. Então, aí a gente tirou nessa lavagem cerebral da cabeça, começamos a implementar uma dieta mais natural, né? Você deve ser crudívoro há mais tempo do que eu. Porque eu, na verdade, Vitor, eu vim assim, eu era de uma dieta cetogênica, e da cetogênica eu nem passei direito pelo veganismo, eu já fui direto pro crudivorismo. Então foi uma coisa assim meio. Eu saltei, né? Eu saltei. Ano passado, Aí eu vou estar aí, eu vou fazer 2 anos crudívoro e 6 meses aí frugívoro totalmente, né? Com a dieta mais baseada em frutas. Então eu comecei a estudar melhor, procurar aprender mais sobre as coisas e resolvi me desafiar, porque eu comecei a fazer jejum, eu emagreci muito, aí eu tomei muita crítica assim da família, né? Porque tu começa a emagrecer, o pessoal, aí tá vendo? Tá fazendo besteira. Só que mal sabe ela que aquela carcaça que eu tinha era muco, era mais muco do que músculo. Então agora eu tô tendo a oportunidade de ganhar aquele músculo seco e bonito, sabe? Aquele mesmo. E tá sendo muito maravilhoso, cara. E tô vendo realmente que tá dando resultado. Eu sei que se você usar aí suplementos, muita proteína, você cresce sim, mas é aquilo. Você cresce por fora e o seu coração grita por dentro. Aí você tem que fazer uma escolha, né? Caraca, falou tudo agora. Cresce por fora e o coração grita por dentro. É bem isso mesmo. Você falou que fazia uma dieta cetogênica. Aí eu lembrei que eu fiquei um tempo. Quem me acompanha aqui sabe, mas eu vou falar porque tem uma galera nova. Eu fiquei 6 meses comendo assim 12 ovos por dia, mais frango. Meu carboidrato era só bem de vez em quando uma batata doce. Eu queria proteína e gordura, proteína e gordura, proteína e gordura, porque eu queria um abdômen trincado e um corpo sarado e calistenia sem pagar academia. Cara, depois de 6 meses, depois de 7 meses mais ou menos, isso me deu um prejuízo, mais um prejuízo. Meu corpo gritou e, cara, foi difícil para reverter, viu? Foi muito difícil, assim, a situação que eu passei. Por isso, esse é um dos principais motivos de eu te chamar aqui para a live, né? Quem me acompanha mais tempo sabe as coisas que eu passei, os meus depoimentos, o que eu fiz, o que eu fui mudando, assim. O pensamento também, que é uma coisa que a gente vai conversar muito aqui, porque as pessoas pensam assim, você hoje, por exemplo, postou no seu stories um almoço, assim, banana, manga, coco, aquela mesa maravilhosa, né? E, tipo assim, a galera, e eu também antigamente pensava, meu, como é que alguém consegue fazer um almoço só disso, né? Porque a gente se imagina nessa situação e pensa assim, pô, quando eu como uma ou duas frutas, eu me sinto fraco, eu não me sacia. Aí a pessoa já acha que é assim. Então eu tive todo um processo. Eu quis já ser crudívoro há um tempo, quis ser frugívoro, Quanto tentei tempo? por uma Quanto tempo? semana, foi horrível. Você tem quanto Oi? tempo como. Quanto tempo você tem como crudívoro? Eu tô voltando agora porque nas férias eu voltei a comer um pouco cozido, mas eu fiquei 5 meses crudívoro e tô comendo cozido bem pouco, igual hoje comi só na janta. Eu procuro fazer o máximo possível crudívoro, né? De É igual a alimentação. mim, igual a mim. E foi nesse processo de não entender o meu corpo, de não entender como é que funciona a digestão, que eu conheci o Manuel Lezaeta, né, através do livro que eu tenho aqui, que é o Medicina Natural ao Alcance de Todos, onde onde eu comecei a implementar o crudivorismo, mas antes disso eu comecei a implementar o banho frio, que eu faço todo dia aqui. A galera sempre me pergunta os benefícios e tudo mais, que é alguma coisa que eu quero que você fale também aqui nas perguntas e depois na live. Então eu posso dizer assim,
com grande certeza que o Manuel Lezaeta salvou a minha vida, cara, porque o que os médicos não conseguiam identificar em mim, assim, ele com uma simplicidade de andar com os pés na terra descalço, de acordar cedo, tomar um banho gelado e se exercitar para trazer o calor de dentro para fora, manter a pele quentinha, ter boas digestões, aprender combinações alimentares. Cara, esse livro para mim foi assim fenomenal, cara. Aí eu queria que você contasse um pouco da sua história para a galera ver aqui. Por que que você, por exemplo, assim, decidiu se tornar crudívoro, entrar para a naturopatia e quais foram os malefícios que você teve quando você se alimentava antes? Se você comia carne, ovo, de tudo? Fala aí para nós. Vamos lá, vou tentar resumir aqui. Eu sempre gostei de me exercitar e treinar muito. Então, de certa forma, assim, eu não tive assim, essa experiência de ter um déficit assim, de força física, porque eu sei, na faculdade eu fui atleta, então aí eu sempre gostei de treinar. Só que aquilo, eu estava bem por fora, mas eu tinha muitos problemas por dentro. Eu fazia crossfit, eu sentia lesão quase toda semana, desconforto gastrointestinal, porque querendo ou não, por mais que você faça exercício, você, de certa forma, elimina toxinas do corpo, né? A gente pode falar disso daqui a pouco. Então, assim, você meio que equilibra um pouco a balança, mas por dentro, tu vê que tu não tá bem, tu vê que tu não tem um rendimento tão legal assim quanto você imagina. Então, eu fui passando por todos esses processos aí e comecei a estudar a naturopatia, me interessar muito por isso. E fui descobrindo várias coisas, fui descobrindo coisas dentro de mim, não só essa questão do físico, mas também a questão do emocional, do mental, da ansiedade, uma série de outras coisas. Comecei a ver que a saúde estava conectada como um todo. Comecei a ver que a gente não era só a alimentação é só o começo de tudo. Então foi muito fantástico para mim esse processo, porque eu identifiquei, né, foi até quando eu conheci a higiene natural, que aí quando a gente começar a falar com o pessoal, eu posso explicar o que é isso melhor, né, que saúde é produzida pelo comportamento para a saúde. Então, quando eu descobri, então, o higienismo, a gente casou isso tudo aí, foi sensacional, porque eu pude identificar o que estava acontecendo dentro de mim, né? Pude mudar determinados hábitos, determinados comportamentos, e mesmo numa dieta carnívora, só de eu seguir ali algumas coisas, eu já estava tendo uma resposta, tá? Eu estava tendo já muita resposta boa. E, assim, a parar de comer carne foi fundamental, porque não ajudou só na parte física, porque por mais que eu não estava tão grande, eu sentia que eu tinha um rendimento maior. Por exemplo, você pega um cara bombadão de academia, ele pode até aguentar pegar muito peso, mas de repente ali ele não tem resistência, ele não tem de repente um cardio muito bom. E o bom, quando a gente muda a nossa biologia, a gente vê que a gente tem muito mais energia do que a gente acha que tem. E é aquilo, o cara que treina muito forte, assim, acontecia muito comigo. Quando eu treinava muito forte num dia, no outro dia eu estava morto, eu precisava de um descanso. Aí agora não, hoje eu posso treinar todo dia. Apesar de que o descanso, né? A gente vê aí o próprio Lazaeta, né, que também recomenda o sono e o descanso, mas a gente tem muito mais energia nessa máquina humana aqui que a gente imagina. E quando tu muda a tua biologia, especificamente numa alimentação, você vê o resultado aí. E nós estamos vendo aí cada vez mais e mais a cada dia. E me parece que, assim, eu li isso lá atrás e eu estou vendo a evidência de hoje. Que quando você muda, da mesma forma que você deteriorou sua saúde aí por 30 anos, sei lá quanto tempo, você vai colhendo frutos até 10, 20 anos. Parece que o negócio vai em progressão, né? É incrível. É muito bom mesmo. Galera, é o seguinte, eu queria falar para todo mundo que está aqui na live, eu estou vendo que está chegando algumas perguntas e não consigo acompanhar todas, nem decorar todas. Então, aqui embaixo tem um balãozinho com um ponto de interrogação. Cliquem ali e deixem as suas perguntas lá, porque mais para frente, na metade da live em diante, a gente vai separar esse tempo só para responder as perguntas de vocês, entendeu? Então, as perguntas estando salvas nesse balãozinho, eu só clico aqui, ela aparece na tela para todo mundo ler, para eu ler, para o Daniel ler, e quem estiver assistindo, e a gente responde a pergunta aí com maior satisfação. Fechou, galera? Então, manda a pergunta lá na caixinha, lá no ponto de interrogação. Ô, Daniel, me fala aqui, quais foram os principais malefícios que você teve por fazer uma dieta assim, tipo, totalmente antinatural, desregrada, achando que correndo atrás de um benefício como ganho muscular ou qualquer outra coisa. Quais foram as coisas que você teve? Eu, por exemplo, eu tive baixa autoestima, baixa libido, eu achei que eu estava ficando impotente por conta desse monte de alimentação e tipo, eu não queria tomar Viagra para voltar a reverter, não queria tomar esses medicamentos, então
Isso foi um dos meus problemas, fora a depressão, ansiedade. É aquilo, né? Como eu te falei, a saúde é um legado. E muito do que você constrói é na sua infância. Eu não sei como é que foi a sua infância. A minha infância, graças a Deus, eu ainda tive assim. Eu pisei muito no chão, eu comi muita fruta. Então, você vê até que o pessoal de antigamente, a saúde é um legado, né? Meu pai, por exemplo, ele tem o pulso aqui dele é muito grosso, o meu já é mais fino. E essa coisa assim, ela vai passando, né? Então, o que acontece? Em algumas pessoas, você elas sentem logo pelo estilo de vida que ela teve quando cresceu. Eu, por ter tido um estilo de vida mais natural, eu acredito que eu não senti tanto. Mas aí eu senti alguma coisa. Eu senti, por exemplo, a minha libido já não estava mais a mesma coisa. Eu acho assim que eu mudei aos 45 do segundo tempo. Enquanto eu estou vendo meus amigos aí que fizeram 30 anos, é difícil você ver um cara de mais de 30 anos sem barriga, né? Hoje em dia é raridade. Enquanto eu estava vendo meus amigos ficando doentes, eu comecei a ver, gente, a conta está chegando, eu tenho que começar a ver aí o que eu tenho que fazer. E nesse meu processo de mudança, né, porque eu estava com alguns problemas eréteis, sim, eu conseguia fazer, mas não era aquela mesma coisa. Aí depois eu vim descobrir que a carne deixa o seu sangue viscoso. Isso é uma coisa até que é muito séria, a gente pode falar daqui a pouco, assim, para a gente não atropelar os assuntos. Mas, como você me disse, eu realmente eu tinha muitas dores musculares, eu não sabia por quê. Eu tinha uma prisão de ventre enorme. Depois eu vim descobrir que é porque eu não comia fibra direito, que estão nos vegetais, como as frutas. Né? Não sei se você sofreu também dessa crônica prisão de ventre que as mulheres sofrem aí, principalmente. Então, confusão mental, ansiedade, e eu não sabia que isso estava relacionado à alimentação. E a leveza que eu estou hoje, graças a Deus, e você também aí, né? Que reflete nos olhos, né? Quando você muda sua biologia. É totalmente diferente daqueles tempos lá de trás. Aí é isso. Cara, muito bom, muito bom. Você falar assim de alimentação desde criança, eu felizmente também sempre tive uma alimentação muito boa quando criança. A minha avó, dentro da casa dela, tinha pé de goiaba, tinha pé de coco, e eu sempre gostei de comer bastante fruta também quando criança, mas chegou um momento que a industrialização começou a chegar mais barato na casa das pessoas, então as crianças começaram a optar mais, até eu mesmo cheguei a optar mais por querer ficar comendo bolacha, danoninho, mas não sei o que, sucrilhos e tal, né? Mas isso foi por pouco período, né? Teve uma época que minha mãe namorou um cara que ele era um pouco. Tinha um financeiro até bom, aí eu tinha algumas coisas, mas fora isso não tinha muita coisa, não. Aí era mais o naturalzão mesmo. Mas quando eu fiquei jovem, que eu comecei a trabalhar, eu saía final de semana, bebida, hambúrguer, pizza, e toda hora ia achando que isso aí tava da hora porque é gostoso, tava suprindo só meu paladar. Aí comecei a engordar, comecei depois porque, na verdade, quando a gente é criança e adolescente, a gente tem um metabolismo muito acelerado, né? Então a gente Isso, digere é o tudo muito salva. rápido. Eu lembro que Isso. tem um vídeo seu no TikTok que você fala assim, você não fede. Isso é por conta da sua alimentação. Enquanto você ficar fazendo do seu estômago um sepulcro, você vai exalar mau cheiro, né? Aí tem um cara que começou assim, comentou lá assim, eu como carne e não tenho mau cheiro. Aí você mandou para ele assim, então agradeça ao seu metabolismo, porque o seu metabolismo é muito bom, mas vai chegar uma hora que ele não vai ficar tão bom assim, né? Então tem toda essa questão, né? O Manuel Lezaeta mesmo, ele sempre falava, né, da parte e você fala muito nos seus vídeos, da nossa fisiologia raiz, né, de nós sermos adaptados principalmente para comer as frutas, né? E ele, tanto ele como os outros terapeutas que eu tenho aqui dos livros, Luiz Cune e tal, eles também falam as mesmas coisas, né? E de que a gente consegue voltar a ter saúde, a recuperar o que a gente perdeu através de uma alimentação natural, colocando o pé na terra e tudo mais. Então vamos falar o seguinte, Daniel, sobre o banho frio. Eu vou te falar aqui e você explica para a galera como é que é, porque tipo assim, eu pratico, eu aprendi no livro, mas eu não sou terapeuta, então você que vai explicar para as pessoas os benefícios e tudo mais. Eu aprendi o seguinte, quando eu estava intoxicado, depressão, ansiedade, aqui onde eu tô, no Rio Grande do Sul, no inverno faz 1 grau, 4 graus, 5 graus, né? Rio Grande do Sul que eu tô. E os 4 primeiros anos eu vim aqui para fazer faculdade, né? Meus 4 primeiros anos eu xingava o inverno todos os dias. O inverno chegava do início ao fim, eu xingava o inverno todos os dias. Aí eu resolvi mudar através disso, né? Então eu comecei a perceber através do livro do Lezaeta que eu estava ficando com as mãos muito frias, o nariz frio, o pé muito frio, chegava a doer e que minha barriga ficava muito quente. E ele falava, né, que nós
temos o ser humano, ele é um animal que tem a capacidade de mudar as temperaturas do corpo, né? A gente consegue sentir calor só aqui, só na barriga. E quando a gente está intoxicado, o corpo quer buscar energia só dali, da onde tem aquele acúmulo de toxinas, né, que não está fluindo direito. Então, na terapia dele, ele falava, acordar de manhã, tomar um banho frio e voltar para a cama molhado no frio, para o calor da cama trazer o calor de dentro para fora, e de tarde tomar outro banho frio e fazer um exercício como caminhada ou corrida também, para dar aquele choque na pele, né, esfriar a pele e trazer o calor para a pele, para que a distribuição energética passe a ficar uniformemente. Só que isso não adiantaria nada se eu não mudasse a minha alimentação também, que seria uma alimentação mais baseada principalmente em saladas cruas, frutas e saladas cruas, e também ele falava de combinações alimentares. Aí eu passei a me apaixonar e consegui tomar banho aqui a 5 graus, 4 graus, tomei banho a 1 grau aqui, acordei de manhã, eu colocava o celular para despertar assim, eu olhava no aplicativo, vai fazer 1 grau, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. Eu colocava o celular para despertar nesse horário, só para levantar e tomar o banho gelado e depois fazer um exercício. Aí eu já não voltava para a cama não, e fazia mais um exercício. Aí eu acabei me apaixonando por esse banho frio. Eu queria que você falasse mais para a galera aí sobre essa terapia, que é a que eu mais gosto, que é a do banho frio do Lesaeto. É aquilo, né? A gente aí, nós somos terapeutas naturopata, mas a nossa linha de trabalho é a linha higienista, né? Como eu falei aqui, que é... O que é higienismo? Higienismo, bem breve. Ele não é uma filosofia de vida. Na verdade, ele é uma forma de viver que remonta lá aos nossos ancestrais, muito antes de existir qualquer arte que se pretenda curar alguém. Você aí já tinha o higienismo, que seria a nossa essência, né, que está no nosso DNA. É o quê? Você se comportar de uma forma que você tenha saúde. E isso envolve aí, de repente, você... De repente, não, isso envolve você, né, que seguir leis naturais, que aí você ter contato com o ar puro, com a terra, água de qualidade, sol, alimentação com os alimentos que respeitem mais a nossa biologia, exercícios físicos diários e moderados, sono e descanso, controle da mente e das emoções. A higiene natural, né, a gente chama de higiene natural, ela foca no comportamento, o comportamento que produz saúde. É uma forma indireta de você cuidar da sua saúde, que está na nossa essência. Agora, as terapias, qualquer uma que seja, mesmo as artificiais, a base de medicamentos, até as naturais, ela é assim, como é que eu posso explicar para você, Vitor? Ela é uma força externa que age dentro de você para poder reverter algum problema de saúde. Não seria o 100% ideal, mas claro, se você está com problema de saúde, você vai precisar de uma terapia, que a gente chama de medicina. E a gente tem aí várias, né, a gente pode falar um pouco disso depois, quais são assim as bases terapêuticas da sociedade moderna que foram construídas, né, ao longo da sociedade. A gente pode falar um pouco disso. Mas assim, vamos falar do banho frio. Banho frio é uma terapia. Então o que acontece? Ele não é uma coisa que é raiz. Ela não é uma coisa assim que é um comportamento para produzir saúde em raiz. É uma terapia que você vai estimular a energia do corpo para poder te dar um condicionamento melhor de saúde. E assim, pontualmente, o banho frio, ele tem sim os seus benefícios. Mas aí na higiene natural a gente tem aquela coisa também do enervamento. Porque tudo meio que começa no sistema nervoso. Se você se enervar demais, às vezes uma coisa pode ser contraproducente. Não que você não tenha que se esforçar. Por exemplo, é uma coisa assim, se tirar prematuramente o cigarro de uma pessoa que está acostumada a fumar, pode dar problema. Às vezes é melhor que seja uma coisa mais gradual. Então aí você se enfrentando num banho frio de uma maneira gradual, você sim pode ter benefícios. Mas você tem que tomar muito cuidado para você não se enervar. Porque às vezes, vamos lá, eu acho que foi um processo. Eu, por exemplo, quando comecei a tomar banho frio, foi devagar. Eu entrava no chuveiro ali devagarinho, aí tomava. Aí com o tempo eu fui acostumando. Porque assim, é uma coisa até que vai casar. A gente, por mais que a gente esteja aí, entre aspas, evoluído, nossos instintos são lá de trás. Lá na selva, a gente tinha contato com ar, a gente não tinha negócio de fechar a janela para ter resfriado. Até porque esse negócio de você ficar com o peito no ar frio, que você vai ficar resfriado, isso aí, até pela nossa filosofia de trabalho, a gente está constatando que isso é uma besteira. Porque a gente, no estado de natureza, a gente consegue lidar com temperaturas, como você falou aí, com essas oscilações. Então, naturalmente, o higienismo entende o seguinte, que a melhor água para a gente seria a água na temperatura do corpo. Mas vejam só, no estado de natureza, você mergulharia naquela água do rio, que é fria. Já viu a água do rio, como é que é fria? Sim. Aqui no Rio de Janeiro, em Teresópolis. A água é geladíssima e vem de fonte natural.
Gente, se no estado de natureza a gente estava apto a beber e a lidar com aquela água, por que a gente não vai aguentar tomar um banho frio? É porque a gente está aí meio que desequilibrado. Então ele acaba sendo meio que uma terapia, porque eu vejo aí que ele resgata os nossos instintos. É assim que eu vejo. Tá. Então, obrigado aí por ter falado aí pra galera, né? A galera já sabe bastante do banho frio, pelo que eu passo, né? Algumas coisas. E agora eu quero entrar, então, na parte principal, que é do seu trabalho. Você falou, assim, do higienismo, né? Muitas pessoas que não sabem o que é o higienismo. E, por exemplo, quando eu comecei, até a minha madrinha do Prodigorismo, a Eli Lamego, quando eu fui fazer uma consulta com ela, ela me falou dos médicos, os primeiros médicos nossos, né? Que seriam sol, ar, água, descanso, né? Então, tudo isso envolve o higienismo. E quando eu li o livro do Lesaeta também, ele falava o princípio para se ter saúde seria fazer respirações profundas, de preferência em lugares mais próximos à natureza, mais aberto, né, para exalar o gás que as plantas exalam, né, aquele gás benéfico, no caso, e tomar banhos de sol regularmente, não longos, né, e água de qualidade para depois pensar em alimento sólido, né, em alimento denso, alguma coisa densa. Então eu queria que você falasse isso para a galera, porque o higienismo ele tem como principal fonte, né, esses médicos, os primeiros médicos, e tudo isso está muito envolvido com o que você falou, que é os nossos sentidos, né, a confusão mental, o fato de, por exemplo, assim, a gente ir dormir e dar aqueles espasmos, sabe? Que a pessoa dá aquilo lá. É o nosso sistema central dando algum sinal que tem alguma coisa errada, né? Você tá dormindo, lá você dá aquele puff, aquele chilique ali que chega a doer até a espinha toda lá de baixo em cima, né? Essa energia que corre. E fora também que quando você falou de constipação, eu, por exemplo, quando eu ficava 3 dias sem ir no banheiro, a minha cabeça não funcionava do mesmo jeito. E depois que eu comecei a ter saúde, que eu comecei a melhorar, ir no banheiro todo dia, fazer as digestões perfeitas, perceber a digestão acontecendo, indo no banheiro 2 vezes por dia, e toda vez que eu comia alguma coisa que estava começando a me intoxicar e travando esse percurso, eu começava a sentir, tanto no meu emocional quanto no meu mental, que tinha alguma coisa errada. O meu poder criativo já não ficava do mesmo jeito. A minha mentalidade não ficava do mesmo jeito. O meu coração não ficava com gratidão do mesmo jeito. Então eu já falei, opa, não quero isso. O meu caminho não é isso. O meu caminho é aqui, ó. É isso que eu quero. É esse caminho que eu quero seguir. Então eu queria que você falasse mais para a galera aí sobre o higienismo, que é o seu principal foco, né, da sua atuação. O próprio Lazaeta, porque na verdade esse nome higienismo é um nome meio que ele não é muito apropriado. Higiene remete a uma deusa grega, né? Acabaram de botar esse nome aí. Na verdade o nome correto seria ortopatia, que seria doença correta, porque os médicos que desenvolveram isso na época, o que acontece? Eles viram que doença não é isso que a gente acha que é, né? Que é fungos, vírus, parasitas, vermes. Esses seres existem, mas nem é. A doença, na verdade, ela seria sintomas de desintoxicação do seu próprio corpo, porque, na verdade, assim como eu até costumo dizer, o higienismo ele entende que ninguém cura ninguém. Não existe isso. Eu curei alguém, não existe. Existe um processo na natureza de regeneração que acontece, né, que a natureza nos dotou disso. Quando você corta o seu braço aí, você vê que ele regenera. Não é o metiolate, né? Quando você quebra aí, você fratura, não é a tala ali, é o teu próprio corpo que se regenera. Só que acontece, essa regeneração, ela não acontece na vida de muita gente, na maioria das pessoas, porque a gente não permite que isso aconteça, bombardeando a gente com os mesmos fatores que produzem uma carga tóxica no nosso corpo. Então, o que acontece? Resumindo, para o higienismo, doença ela é nada mais, nada menos do que sintoma de desintoxicação. Uma dor de barriga, uma diarreia, desintoxicação. A diarreia ela não é uma doença, ela é uma desintoxicação. Por que, por exemplo, você fica com febre? Você fica com febre porque entrou alguma coisa dentro de você, um vírus, um parasita, qualquer coisa, e eles não sobrevivem a como é que é a criação inteligente. Eles não sobrevivem a temperaturas elevadas. E o teu corpo ele esquenta para matar esse verme. Aí o que as pessoas fazem? Elas tomam comprimido para poder aliviar sintomas que são para o teu bem, para te ajudar, e aí você só alivia o sintoma e não resolve o problema que tem que resolver. Então o higienismo é basicamente isso. A ideia que você produz saúde com estilo de vida,
você aí tem que, para produzir saúde, dado que nós estamos desequilibrados, tirar toda essa carga tóxica que está no nosso corpo. E essa carga tóxica não é algo que vem e volta, não é isso. É algo que acompanha a gente desde lá de pequeno. E por incrível que pareça, é até assustador quando eu descobri isso, tem coisas que ficam no nosso corpo até por 30 anos. Aí é bem assustador isso. Então essa carga tóxica ela vai se acumulando, aí você vai me perguntar, mas o corpo não é inteligente, por que ele não elimina? Ele quer eliminar, mas você não deixa. Porque ele quer que você sobreviva. Você todo dia lá tá dormindo no horário errado, você tá comendo um monte de porcaria. Então ele fala, pô, esse cara tem que sobreviver. Vamos fazer o seguinte, vamos varrer as coisas para debaixo do tapete. O que é varrer debaixo do tapete? É o tchauzinho, o bracinho aqui, é uma gordura aqui, é a barriguinha, é o desequilíbrio. Para quê? Para poder fazer com que você sobreviva. Mas agora, se um dia você der oportunidade para o seu corpo, tirar um descanso fisiológico, começar a ir, de repente, fazer alguns jejuns intermitentes, consumir alimentos que gastem menos energia vital de você, seu corpo vai ligar o modo detox naturalmente. Aí ele vai falar, não, agora ele está dando a oportunidade da gente aí tirar essa sujeira, né? É como se você fosse se mudar para um apartamento novo, né? Você vai se mudar para um apartamento novo, a primeira coisa que você faz, antes de colocar os seus móveis, faz a faxina. O teu corpo é inteligente, né? Por isso que até muitas pessoas, quando mudam assim a alimentação, já querem um resultado rápido, mas não é assim que acontece. Primeiro, o teu corpo vai priorizar fazer uma faxina em você, vai fazer um detox. E isso não é um dia ou dois, é um processo. Até hoje eu estou desintoxicando coisas do meu corpo. Claro que você vai colhendo os benefícios gradualmente. E depois disso, aí sim você está pleno a obter esse poder, essa energia vital que a gente tem dentro da gente. Só que aí a gente, né, a gente mantém prejudicado por esse estilo de vida enervante aí que a gente vive. Então, a princípio, basicamente é isso. Eu não sei o que você acha disso, se você concorda, se você já teve essa experiência aí do detox. Se fala aí um pouco também. Tive muito essa experiência do detox, também conheci muito do higienismo com o doutor Eduardo Coraça, né, que é um nutricionista frugívoro, e conheço bastante, passei por esse processo também de desintoxicar, já fiz uma semana só de suco, quem me acompanha aqui sabe, e com Enema, que é uma terapeuta também, a Eli, que ela faz direto, para eliminar uma placa mucoide, né, e dar um restart na alimentação. Isso foi muito bom. A semana foi muito difícil para mim, mas pessoalmente foi muito bom. E antes de entrar nas perguntas aqui, que já são 8h30, eu quero só falar uma coisa contigo para você passar para a galera que eu aprendi no livro do Luiz Cune, A Cura pela Água, que ele falava que a nossa digestão funciona análogo a uma garrafa de cerveja, por exemplo, de vidro, que se você enche o estômago, no caso a garrafa, até a borda, toda a nossa alimentação, tudo que a gente come, fermenta, né? O estômago vai fermentar ali. Análogo você colocar as coisas lá dentro e fazer um fermentado, né? Então, se você enche, e se você enche seu estômago a garrafa, ela vai fermentar e vai sair aquela espuma, vai sair aquela borda. E ele fala que aquilo lá são as toxinas que vão acumular dentro do seu corpo, que não vai digerir, que vai virar substâncias mórbidas, substâncias estranhas e vai começar a prejudicar o nosso corpo. Então, por isso ele sempre falava, o Manuel Lezaeta também falava da importância da gente comer e sentir um pouco de fome, parar de comer sentindo um pouquinho de fome. Porque daqui uns 15, 20 minutos vai encher o estômago, a fermentação não vai ultrapassar a borda, não vai criar aquelas fermentações nocivas. Então eu passei a fazer isso, eu passei a prestar atenção na quantidade de comida para eu não ter gases, não ter arroto também. E a minha namorada, ela sempre comeu assim muito pouco, sabe? Ela sempre comeu, não, meu corpo falou que chega, eu não vou comer mais nada, independente. Eu não, tem uma coisa gostosa ali, eu queria comer, porque eu queria satisfazer a comida, né? E quando eu aprendi isso da digestão, o Manuel Lezaeta sempre falava muito. Que quando a gente faz digestões perfeitas, com combinações alimentares perfeitas, igual você disse num vídeo seu, não faça um carnaval no seu prato, sem exageros. Você cria um sangue fluido. E tudo que vai para o nosso sangue, o nosso corpo é análogo à natureza. Tudo que a gente cria no nosso sangue, a gente expele pelo suor, pela urina, pelas fezes. Então, quando a gente cria um sangue fluido, com combinações alimentares, a gente tem ali ferro, a gente tem proteína, a gente tem todos os aminoácidos que a gente precisa e o nosso sangue não fica viscoso, né? As mãos voltam a ficar quentes, a distribuição energética começa a ficar ali fluida. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso também, da importância
de fazer combinações alimentares perfeitas, comer sentindo um pouquinho de fome. Nem que a pessoa, por exemplo, assim, eu vou comer pouco, mas daqui 3 horas eu vou estar com fome. Não, se o seu corpo, igual você falou num vídeo, sentir aquela fome que começa na barriga e vem até aqui no estômago, e você toma água e ela não passa, isso sim é fome. O seu corpo está precisando de algum nutriente, está precisando de alguma comida. Aí, de novo, você vai e come alguma comida saudável. O Lesaê também, ele sempre falava que saladas cruas nunca vai prejudicar o nosso organismo, nunca vai prejudicar o nosso estômago. Na verdade, nem precisaria falar muito, que você já explicou muito bem tudo, né, que acontece. Só vou aqui acrescentar, né, tentar assim, né, reinterpretar mais ou menos. É basicamente o seguinte: quando você consome o alimento, as pessoas às vezes não entendem o seguinte: não é o alimento que te nutre, são as pequenas partículas lá, que na ciência, lá, na tabela periódica, as vitaminas, é aquilo ali que te nutre. Então o que acontece? Você coloca o alimento dentro da sua boca, ele vai passar ali pelo seu esôfago, vai para o seu estômago, vai ter o trato ali com o suco gástrico, aí depois ele de quimo vai virar quilo, vai passar ali, vai ter o trato do suco pancreático, depois vai vir a bilis, depois vai para o seu intestino, do teu intestino vai ser processado no seu fígado, e do seu fígado ele vai para o teu sangue para poder formar células, ossos, sangue, tecidos, e o que sobra disso vai para o teu xixi e para o teu cocô. Tudo diferente disso, que o corpo não elimina, vira toxêmia, né, que a gente chama no higienismo. Toxêmia é o acúmulo de matéria estranha no corpo, que aí o corpo não sabe o que fazer com aquilo e vira pus, vira muco. Aí é a teoria do muco. Aí o muco, quando se acumula aqui na próstata, vira prostatite. Quando se acumula aqui nos brônquios, é bronquite. No ouvido, otite. Aqui na artéria da face é sinusite. Esse it é de inflamação. Que a origem da doença é o fruto de acumulação de matéria estranha. Porque o nosso corpo, na própria atividade metabólica, ele tem condições de eliminar, sim, toxinas, né? Mas, assim, o problema é que quando há uma falta, um desbalanço, isso vira um problema. Então, o que acontece? O que você falou é perfeito. Quando você abre uma compota de fermentado, ela explode, não é? Quando você abre temerariamente, é o que acontece dentro da gente. Quando há uma fermentação, você começa a rotar, sentir azia, má digestão, aí você vai lá, infelizmente, e recorre ao comprimido. Que aquilo ali é o que? É para tentar expulsar isso do seu corpo. E tem uma outra reação que é pior ainda, que é a putrefação. Putrefação vem de ser podre. Então isso acontece geralmente muito com a galera que come muita proteína, além do excesso. Galera de academia aí que come muito whey protein. Então, a proteína ela é muito difícil de digerir, por exemplo. Quando você se entope de proteína, ela tende a putrefazer. Aí você solta gases podres, né? Então, é importante ter uma digestão sã. Na natureza, gente, como eu falei, os nossos instintos são lá de trás. Vamos observar os animais, tá? A gente não é igual 100% ao macaco, mas a gente parece muito. Você não vê nenhum animal parando numa árvore, uma bananeira, pegando algumas bananas. Parando ali na amoreira, pegando algumas amoras. Manga, montando um prato e comendo. Você não vê isso. O nosso estômago é muito delicado. Ele foi feito para se adaptar realmente a poucos alimentos. A pouco, não digo em pouca quantidade, mas assim, a não variar muito, porque é muita informação. E até o Dr. Pavlov, eu fiz o vídeo aí essa semana também, semana passada, falando aí que ele descobriu que para cada alimento que a gente coloca no nosso corpo, a ciência diz, não, o suco gástrico digere o alimento. Mas não, de acordo com o alimento, sai um suco gástrico diferente. Olha como é que o corpo é inteligente. Se vem carne, vai sair um suco gástrico mais ácido. Se vem carboidrato simples, é mais alcalino. Então a gente tem que entender isso, né? Sair dessas amarras aí, dessa ciência dogmática. Não estou dizendo que ela tem a sua relevância, mas para entender as nossas peculiaridades do nosso corpo, né? Como o próprio Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo. Então a gente está aí numa jornada de nos autoconhecer. Digestão ela tem que ser uma digestão sã, limpa, não combinar muito, não misturar muitos alimentos. E outra coisa, não tem problema nenhum você passar uma semana aí comendo, sei lá, uma salada de o mesmo tipo de alimento. Não tem problema nenhum, porque isso vai estimular o seu corpo a absorver mais. E para fechar aqui, né, essa parte, eu queria dizer que o foco tá na absorção, gente. Não adianta você comer um monte de coisa, até saudável mesmo. Isso tem isso, vitamina. Mas não é, você tem que ver se tem condições de absorver. Porque se não absorver, você não vai ganhar nada. Tanto que eu fiz até a live da vitamina falando isso. Tu vai se encher de comprimido de vitamina aí? Será que tu está absorvendo isso? É isso aí que a gente tem que analisar e a gente tem que ver. Então, você tem toda a razão que você está falando. Você já explicou muito bem, eu só tentei acrescentar aqui. A digestão ela tem que ser o mais limpa o possível, tá? E é aquilo. A coisa mais difícil de se fazer é sair da mesa, né? Pô, ainda mais a gente, assim, eu gosto muito de comer, eu tenho prazer. E é pra gente ter prazer em comer mesmo.
mas a gente tem que respeitar o limite. Quando a gente sente que está cheio, porque a ideia, pessoal, da alimentação é te nutrir. Você não pode ficar pesado depois de uma refeição. Você tem que ter condições de correr uma maratona depois. Então, quando você come aí frutas, vegetais, tu não sente esse peso digestivo. Agora, quando tu come aquele amido, aquele arroz, come aí um prato de arroz, feijão e bife e vai trabalhar depois, gente. Usa os instintos. É só usar os instintos. É isso, show de bola. Cara, depois que eu passei pro crudivorismo, eu nunca mais tive sono assim depois de comida. Eu acabava de comer uma refeição, eu conseguia correr 5 quilômetros aqui na rua de casa, que tem um morro aqui, eu costumo de vez em quando subir, descer ele correndo, subir mesmo correndo 3 vezes, só para testar a capacidade pulmonar, porque eu subo, eu chego aqui embaixo, eu não tô ofegante, eu não tô cansado igual eu ficava antes, sabe? Então isso é um prazer que eu passei a vivenciar, que eu não quero perder, sabe? É uma coisa que eu costumo falar pra galera assim, tudo isso te pertence, ter uma pele bonita, quentinha, irrigação sanguínea boa, disposição, vitalidade, saúde, autoestima lá em cima, amor próprio, tudo isso te pertence, é seu por direito. Não deixe que os outros te tirem, que uma alimentação te tire, né? Eu vou entrar nas perguntas agora, umas que eu tenho anotado e as que já estão aqui, para a gente não estender muito, mas antes eu queria falar que hoje uma menina me mandou uma mensagem numa publicação minha falando sobre a B12, né? Aí ela falou assim que ela não reverteu aí ela tocou no fato da anemia, que falaram com ela que ela teria que comer carne para tratar a anemia e ela não conseguiu tratar a anemia dela comendo carne, ela teve que suplementar igual, teve que ir no médico, né? E todo mundo falando, se você não comer carne, você vai ficar anêmico. Eu estava anêmico antes, quando eu tentei ser vegano a primeira vez, e perto de ser crudívoro, eu tratei a minha anemia só comendo folha. Era ali mais de 1,5 kg, assim, 2 baldão que eu fazia assim, ó. Eu gosto de fazer de vez em quando, eu faço também, com salada cortada, alface cortado, aí tem mais ali, por exemplo, rúcula, agrião, uma cenoura ralada também, vários outros tipos de salada, ou uma ervilha crua, só hidratada também, um grão germinado, alguma coisa. E eu não fazia contagem disso no aplicativo, sabe, de calorias. A primeira vez que eu fui pesar item por item, que eu gastei um tempão pesando item por item, para ver quanto que tinha de caloria, eu ingeri mais de 35 gramas de caloria só comendo mato. Cara, tipo assim, a minha tia, ela ficou de cara. Eu falei com ela, olha aqui, Selma, minha refeição tem mais de 30 gramas de proteína, só comendo mato, sabe? Isso para mim foi fenomenal. Então vamos entrar nas perguntas aqui, porque senão eu falo demais e a gente fica aqui só papiando. Vamos lá. Pergunta aqui. Vamos lá. Quem tem ansiedade e não consegue fazer jejum, pode comer frutas em quantas horas? Não tem horário. Esse negócio de você estabelecer um horário para se alimentar, na verdade, é a questão da janela, né? Que nem eu falo a questão do biorritmo. Existe até horário para comer. Quando a gente escutava lá nosso pai falar, tem horário para tudo. Então, para comer também tem horário. A natureza, quando a gente olha, né, quando nasce o sol, você vê que os passarinhos saem, né, tudo bonitinho. Aí o dia passa. Quando dá 6 horas da noite, já tá os animais que enxergam de dia, né? E nós se enquadramos nessa categoria, já se recolhe, todo mundo já, né, a natureza fica em silêncio e começa a magia da noite. Por quê? A gente tem que respeitar esse horário de alimentação. O melhor horário para você se alimentar é a partir ali das 10 horas, mais ou menos, isso varia, e vai até mais ou menos umas 18, 19 horas. Depois disso, você não vai estar, como eu falei, nossos instintos são lá de trás. Você vai estar atrapalhando aí o seu sono, produção hormonal de GABA, de serotonina, né, da tua própria testosterona aí, a rapaziada reclama muito dessa questão do nível, né, de testosterona. Para de comer tarde da noite que tua testosterona vai voltar a produzir de uma forma natural. O jejum costuma aliviar a ansiedade, tá? Porque o jejum, ele te cria uma autodisciplina. Você fica mais disciplinado e a sua ansiedade some. E assim, ou você faz jejum, ou você come fruta, ou você vai fazer o jejum de fruta. Na verdade, não ficou muito claro assim a sua pergunta. Mas você pode fazer um jejum de frutas também. Você pode tomar sucos de fruta, né? Como o Vitor falou aí, que ficou um tempo aí fazendo só um jejum de sucos. Você pode fazer isso também. Não tem assim um horário. Eu gostaria que você fizesse uma pergunta assim, um pouco mais, assim, esclarecesse melhor o que você quer que a gente responda. Ficou um pouco confuso assim. Mas é isso. Você tem que respeitar o horário da alimentação, né? Ali de 10 até 18 horas. Frutas pode se comer à vontade, né? Não tem muita restrição. O seu próprio corpo não deixa você comer muita fruta, porque é uma hora que você não aguenta mais.
É diferente aí de um alimento com uma caloria vazia, né, um açúcar refinado. Você come um bolo, você não quer parar de comer. Agora, vê se você consegue aí comer de 12, 14 bananas. Você não consegue, né? Seu próprio corpo, ele meio que limita isso, né? Exato, verdade. Verdade. Vamos lá. Como complementar tudo e não ser pego pelo carnaval do prato? É o que eu falei, gente. O foco tá na absorção. Eu vou falar uma história aqui para você. Eu não recomendo isso não, tá? Teve um japonês, né, na Segunda Guerra que ele conseguiu fugir dos americanos e ficou na floresta, morando lá. Ficou uns 20 anos, né? Ele conseguiu fugir, né, depois os Estados Unidos ocupou lá. Aí o que acontece? Ele ficou. Aí encontraram com ele depois, já tinha parado, já tinha, o Japão já tinha conseguido a sua autonomia de volta, aí encontraram com ele. Aí repararam que ele estava muito mais jovem do que, muito rejuvenescido, muito mais são, um corpo assim, esbelto, do que os colegas dele, né, da época lá. Aí falaram, o que você fez aí? Você ficou na natureza? Ele só praticamente vivia à base de bananas. Viveu uma vida totalmente natural, escondido na floresta. Olha só, olha o contrassenso. Só viveu à base de bananas, o cara rejuvenesceu. Agora, como é que pode? Eu não recomendo que se faça isso, porque eu fico com aquela preocupação ainda, pô, pode faltar algum nutriente, pode faltar fibra. Mas você vê que no estado de natureza, as coisas foram tão bem feitas pela criação, que na fruta mesmo já tem todos os nutrientes que a gente precisa, numa única fruta, se você for parar para pensar. Como eu falei até na live ontem, ainda está por se descobrir muitos nutrientes que a gente nem sabe, gente. Isso que falam pra gente, a ciência nutricional é muito nova. Tem nutrientes que a gente nem sabe ainda, nem sabe se vai descobrir. Não se consegue reproduzir com exatidão e em detalhes tudo o que acontece no processo de digestão. Não é possível você pegar uma vitamina X e isolar e colocar numa pessoa achando que vai dar o mesmo resultado do que está no alimento. Então, o que acontece? O foco está na absorção. Você tem que ver se você tem condições de absorver isso. E isso vem de um trato gastrointestinal limpo. E agora até digo o seguinte, tem pessoas que ainda na dieta convencional, elas não têm carência nenhuma, Vitor. Porque o trato gastrointestinal dela tá bom. E ela de uma certa forma, ela consegue, mesmo comendo um monte de porcaria, absorver. Claro que mais cedo ou mais tarde isso vai dar problema. Mas, assim, o trato gastrointestinal é fundamental ter uma absorção legal. E isso vem de quê? De você tirar essas toxinas que ficam muito tempo no seu corpo. E como você faz isso? É jejum, é você ir mudando a sua alimentação para alimentos mais integrais, para você propiciar que esse detox aconteça. A partir daí, você não tem mais que se preocupar com nenhum tipo de quantidade de alimento. O mínimo que você consome é que nem um carro que está novinho, qualquer combustível ali que você coloca, é o filtro, gente. Você vai estar, tipo, limpando, assim, a sua... É como se fosse uma pia, um encanamento, né? Você vai estar tirando a sujeira do encanamento, então a vazão vai ser melhor. Você vai comer só um pouquinho assim e você vai se sentir mais saciado. Eu, por exemplo, 2 refeições por dia já é mais que suficiente para mim. Claro, refeições grandes. Por quê? É a qualidade, não é a quantidade. O meu trato gastrointestinal está aproveitando melhor os nutrientes. Então, se você tiver um trato gastrointestinal legal, você não vai ter carência de B12, né? Claro que tem um contato com a natureza no caso da B12 também, tem isso aí. Mas você não vai ter carência de vitamina C, você não vai ter carência de nenhum nutriente. Então, foque aí no trato gastrointestinal. E eu também, quando eu comecei a fazer a minha terapia através do livro do Manuel Lezaeta, ele sempre falava uma coisa que você falou num vídeo seu no TikTok mesmo, que é você limitar o seu prato, né? Nesse período, até você reconstruir o seu prato, é se limitar a 5 ingredientes no máximo. Eu, por exemplo, eu fazia várias refeições que tinha, às vezes, 2 ou 3 tipos de alimento só, numa quantidade ali pequena. Por quê? Porque o meu estômago, às vezes, ficava um pouco ácido, estava constipado, alguma coisa. Então, tem esse período, né? Não é do dia para a noite que vai acontecer, é coisa, tipo assim, de semanas, meses, que você vai mudando o seu estilo de vida e vai percebendo. Então, por exemplo, teve época de eu já colocar num balde de salada, assim, por exemplo, 12 itens diferentes, eu não peidei, eu não arrotei, eu tive uma absorção perfeita daqueles alimentos. Mas antes de chegar disso, eu me limitei a alguma coisa, comecei a me observar, comecei a limpar o meu estômago, a defecar, ir no banheiro todos os dias, né? Então, para isso, eu fiz 5 no máximo alimentos ali, refeições menores, comendo no máximo 3 vezes por dia, dando um período de 4 a 5 horas entre uma refeição e outra, para o estômago dar aquele descanso, se limpar mesmo, e esperar o corpo pedir comida. Então isso é muito importante isso. Deixa eu ir para outra pergunta aqui.
Essa aqui acho que é mais para mim, né, no caso. Eu tomo banho quente e finalizo com água fria. Tá errado? Não, é para nós dois, porque o Daniel mesmo no começo ele falou que ele começava aos poucos e tal. Eu comecei ao contrário do Daniel, né? Eu comecei com o banho morno primeiro, não quente, menos do que morno. Aí ficava ali tipo uns 30 segundos e desligava. Aí ficava pelo menos uns 2 minutos na água fria. O Manuel Lezaeta, ele fala mesmo de não ficar muito tempo embaixo da água fria, mas ficar um tempo até que a sua pele comece a ficar incomodada com o frio, para você buscar o calor e forçar mesmo o calor vir para fora da pele. Então não está errado, porque, por exemplo, aqui no inverno, eu não tomo banho frio o tempo todo. Por exemplo, eu acordo de manhã para tomar um banho frio rápido, assim, de no máximo 2 minutos para não gastar muita água e procurar me esquentar. E de noite eu tomo um banho não morno e quase assim, quase frio, porque o morno já irrita a minha pele, mesmo no inverno, eu acho horrível. Então eu tô Enervamento. bem fraquinho mesmo no inverno, e mesmo assim, quando eu finalizo com a água fria, pelo menos uns 30 segundos a 1 minuto, para depois ir para a cama, deitar e curtir aquela sensação gostosa de ficar ali no quentinho. Então, acho que você não está errada, não, Marta. Daniel, isso aqui é uma pergunta muito boa. Tem problema no consumo de água direto da torneira ou tenho que ferver ou comprar? A melhor água que a gente poderia beber, né, infelizmente, é uma vergonha, porque é uma água de laboratório. Seria água destilada, porque a água que vem até dos próprios córregos naturais, infelizmente, nosso meio ambiente está muito contaminado. E a água, ela é muito sensível a qualquer tipo de contaminação. Você vê que nós somos 70% água, né? A gente espelha a terra. Você vê aí qualquer petroquímico que cai no mar, olha a lesão que faz aí. Então, tipo assim, mas antes você beber uma água de uma fonte natural do que você pegar uma água aí de uma concessionária de serviço público. Porque aí é pior ainda, porque eles colocam flúor na água, eles colocam cloro, que são substâncias que são totalmente agressivas à nossa biologia. Aí você vai ter que recorrer aí a filtros, de preferência filtro de barro, e para tirar aí o flúor, teria que ser um filtro de osmose reversa, que é uma fortuna. Mas aí você tem alternativa, você pode usar coentro. Coentro é um excelente exterminador de metais pesados, algo da natureza que é uma bênção para a gente aí. A própria água da chuva, a gente vê que a chuva ela é ácida, porque principalmente nas grandes cidades, a contaminação, o meio ambiente fica muito sensível a isso. Só que assim, gente, se vocês consumirem alimentos ricos em água, que são os mais adaptados à nossa fisiologia, você consumir muita fruta e vegetal, a fruta é rica em água e vitamina. Os vegetais têm água, fibra e minerais. Vocês vão ver que como eles são alimentos ricos em água, essa é a melhor água que a gente pode tomar, é a água que vem dos alimentos. Você vai reparar que você não vai sentir muita sede. Se você for observar o comportamento dos primatas, os primatas quase não bebem água. E por que a gente bebe muita água hoje em dia? Porque a nossa alimentação, ela rouba a água do nosso corpo. São alimentos concentrados. A gente precisa hidratar o nosso corpo. E você vê que isso é algo que está nos nossos instintos. A gente, quando come pizza lá, a gente gosta de quê? Molho. Porque a gente sente essa necessidade de hidratar o nosso corpo. Então, a melhor água que você pode tomar, ela vem dos alimentos integrais, principalmente das frutas e dos vegetais. Eu mesmo quase não bebo água. Eu só bebo água quando eu estou falando muito assim, e agora já nem tem sentido mais tanto. Por quê? E minha urina não está escura. Minha urina está clarinha, não estou com nenhum sintoma na minha pele. Minha pele não está ressecada. Por quê? É o consumo de alimentos ricos em água. Se você consumir muita fruta e vegetais, você não precisa se preocupar com isso. Claro que a gente precisa se hidratar aí, se de repente fez um exercício físico muito desgastante. Aí você vai procurar o quê? Vai procurar a água mais natural que você puder. A água de fontes naturais, água do filtro de barro, água mineral uma furada, que essa água mineral que eles vendem aí, esses minerais, eles são minerais inorgânicos, ou seja, eles não têm capacidade de ser absorvido pelo nosso corpo, que é orgânico, tá? Nosso corpo, ele é orgânico. Então, a melhor água você não vai deixar de se hidratar, óbvio, mas tenta usar uma água de um filtro de barro, pode fazer aquela coisa ali que o pessoal faz de botar um pouquinho de bicarbonato, que alcaliniza aí a água, mas você vai ver que você não vai precisar se preocupar com isso. Você vai se hidratar, mas aquela água não vai ser tão lesiva para você, porque você já está se hidratando consumindo alimentos ricos em água.
Show. Galera, eu vi que tem algumas perguntas aqui nos comentários. Eu não estou conseguindo voltar aqui, porque quando eu clico, o comentário começa a baixar. Então, mandem aqui ó, no íconezinho do ponto de interrogação. Ainda tem muitas perguntas ali, mas eu vi que tem umas dos comentários que não estão lá. Então, quem fez no comentário, por favor, digita ali no pontinho de interrogação, porque ali eu consigo colocar aqui na tela para todo mundo ler. Vou colocar mais uma aqui na tela. Eu não tô com... Tem perguntas, mas eu não estou conseguindo ver. Não dá para ver, não. Para quem quer mudança alimentar, pode começar com jejum, consumo carne e quero mudar para o vegetarianismo. De Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Salve, Alan. Rapaz, o jejum... Eu não gosto muito de falar de jejum, não, mas ontem na minha live eu quebrei esse paradigma, né? Ontem a gente falou de... Que é uma coisa que tem que ser falada. Tudo na minha vida começou, né? Tudo entre aspas, né? No jejum, tá, gente? O jejum, ele é uma aula não para o seu corpo, mas também para a sua própria mente, para as suas próprias emoções. Ele te coloca num estado de sintonia muito grande com a natureza. Independentemente até se você for religioso ou não, você vai sentir também uma pegada espiritual aí muito, muito, muito interessante, tá? Eu carnívoro, comecei a fazer o jejum. E eu já comecei a ver as melhoras ali. Por quê? Eu comecei a me abster. Eu comecei a ter... Porque o jejum te cria, te fortalece. E não é só no físico, é físico, mental, emocional, espiritual. Ele cultiva ali a temperança, a resistência. E você começa a sentir mais disposição. E é o caminho, é o começo da mudança. Ele falou tudo. Eu comecei com jejum, aí do jejum. Só que aquilo, gente, tem que ter responsabilidade. Procurem estudar, procurem pesquisar. Hoje em dia tem documentários, tem livros. Se vocês quiserem, eu indico para vocês, o Bruno também indica, o Bruno é experiente aí no jejum. Porque se vocês não fizerem o negócio direito, vocês podem ter problemas. Tem pessoas que já morreram fazendo jejum, principalmente mais prolongados. Eu mesmo, eu quase morri fazendo jejum, mas não foi nem por causa do jejum em si. Foi porque eu fui abusar depois que eu parei meu jejum. Porque quando você termina o jejum, você fica que nem criança. É um renascer, gente, é um renascer. Seu organismo, seus órgãos ficam curtinhos. Você tem que comer tipo papinha mesmo, água de coco, frutinha. E eu fui querer abusar, fui querer, entendeu? Abusar e quase tive um problema. Então, gente, tem que fazer a coisa com responsabilidade. E outra coisa, eu não gosto de falar de jejum porque as pessoas elas fazem coisas absurdas. Eu já fiz isso. Aprende com quem já fez. Eu quebrei um jejum de 5 dias, sabe como, Vitor? Numa churrascaria. Ah, mentira, mano. Nossa, em tempo de morrer, né, velho? Em tempo de morrer. Foi louco, eu senti um embrulho no meu estômago. Gente, não é conta mais o que você sentiu depois quando você ficou 5 dias sem comer e comeu a carne. Na hora que ela entrou, o que aconteceu? Os sintomas, reações? Ânsia de vômito, na hora. Ânsia, na hora, me deu vontade de vomitar. Sabe o que é vomitar? Meu corpo assim reagindo, joga esse lixo pra fora. Cara, eu senti ânsia de vômito. Só que aí o que aconteceu? Eu não podia vomitar ali na frente de todo mundo. Eu tava no restaurante. Aí eu fiquei quietinho, e aí aquele negócio estragou. Mas fiquei mal o dia todo, assim, e achando que tava abafando. Então, eu não sabia o que tava fazendo. Mas para poder... O jejum, gente, você tem que fazer assim. Jejum não é brincadeira. Quando você faz jejum, você tá falando pro seu corpo assim: meu amigo, eu te bombardeei aí por vários anos, tá? Eu quero ser seu amigo novamente, eu quero deixar você trabalhar. Gente, é linda a experiência do jejum. Eu mesmo fiz um jejum aí prolongado de 25 dias. Gente, tem um momento que... 25 dias, só de água. Tem um momento que teu corpo fala assim... É lindo, eu acho que eu vou chorar aqui. Ele fala assim... É como se você escutasse uma voz interna. Poxa, eu fiquei esperando você fazer isso o tempo todo. Eu tava querendo te ajudar, cara. Eu tava querendo... Pô, obrigado por você estar fazendo isso. Muito obrigado. Gente, de arrepiar. Você sente isso. Gente, é incrível. Você sente que teu corpo tá te agradecendo por você estar fazendo isso. Gente, é maravilhoso. Então, quando você faz o jejum, você tem que pensar que você quer mudar, que você quer... Não faz isso por esporte, que nem o pessoal tá fazendo aí, ou para ter views, like, fazendo vídeo aí, 9º dia de jejum, 10º dia de jejum, depois segue a mesma vida de sempre. Gente, você pode até pior, tá? Porque o que acontece? Você está colocando o teu organismo no estado de vulnerabilidade, porque ele vai entender que ele tem que te renovar. Aí vai ser que nem uma criancinha. Aí você vai lá se bombardear de novo, você está se colocando em risco de vida, tá? Então, põe na tua cabeça aí, você que quer se enfrentar no jejum, você que às vezes tu fala, vai procurar acompanhamento, mas a pessoa não escuta, ela vai lá e faz. Tenha responsabilidade, bota na cabeça que os benefícios vão colher se você mudar a sua vida como um todo.
Porque não é o jejum que vai te curar. Quem vai fazer a mágica é o seu corpo. Ele que vai se restaurar. Você simplesmente vai estar parando de gastar energia no trato gastrointestinal, vai estar descansando e vai estar aí liberando o seu corpo para poder fazer o detox que você precisa. Se você estiver disposto a mudar de vida, vai ser excelente, porque você vai absorver tudo que você precisa, você não vai se preocupar com suplemento nem com medicamento, e você vai aí recuperar aí sua vida, e ela vai refletir não só na sua saúde física, tá? Vai se refletir também na sua mente, nas suas emoções, o universo meio que parece que vai conspirar ao seu favor, e muita coisa aí, realizações, coisas que você sonha em fazer, você vai ter energia para poder realizar, tá? Acho que o Vitor também é testemunha disso aí que eu tô falando. Com certeza, cara, minha namorada, uma vez a gente estava conversando e eu não sabia disso, né? Lembra daqueles mineiros que eles estavam trabalhando e ficaram soterrados 20 e poucos dias? Não lembro em qual estado era. Então, os caras ficaram, tipo assim, vários dias sem comida, né? Claro, bebendo a própria urina, né? Porque senão eles iriam morrer também, né? E, inclusive, aí quando eles foram resgatados, teve um cara que ele falou assim que ele estava com vontade de comer uma feijoada. 20 e poucos dias de jejum, o cara comeu a feijoada. O que aconteceu com o cara? Faleceu. O cara morreu. 20 e poucos Cara, eu dias, não sabia o disso cara não. comeu feijoada. Eu não Cara, sabia disso não. o cara mete carne, feijão já é difícil de digerir, né? O grão em geral, o feijão já Eu não é sabia difícil. dessa história. Pega mais carne ainda misturado. O estômago do cara tava novo, né? Novo ali, ó. Aí, Novo. e lança aquele negócio difícil de digerir. O cara faleceu. Mandou a carne para Eu não dentro. sabia disso não. Caramba. E, cara, eu fiz, o máximo que eu fiz foi de 3 dias de jejum, né? Eu fiz 3 dias de jejum, eu queria ter ficado mais, meu corpo estava pedindo para ficar mais, mas minha namorada não deixou, ficou falando para mim, não, quebra, quebra, vai passar mal. E eu falei assim, não, eu preciso fazer mais, pelo menos uns 5 dias, 7 dias, era o que eu queria fazer. Mas mesmo assim, os 3 dias foram maravilhosos. Eu senti fome só no primeiro dia, no segundo e no terceiro dia, a minha clareza mental estava perfeita, assim, as cores de tudo estavam mais nítida, mais bonita, a gratidão, assim, no meu coração ali, um momento que você não quer sair dali, sabe? É um renovo, igual você falou, não é só físico, é um renovo espiritual também. Você se sente mais conectado, né? Então, o jejum, ele é muito bom. Eu comecei a fazer no jejum pelo intermitente, né? Eu tomava café todo dia, Eu 5 8 horas. também. Pensei assim. Eu nunca fui assim, nunca senti fome ao acordar. Eu sempre senti fome assim, 1 hora e pouca depois. Aí eu acordava, por exemplo, 6h30, 7 horas para vir para a faculdade. E quando dava 8 horas eu comia alguma coisa. Aí eu cortei a comida de 8 horas e tentava ir até as 10 e forçava ali um pouco. 9h30, 10 horas eu já sentia fome, aí eu ia comer alguma coisa. Mas aí depois de um mês, eu já estava chegando ao meio-dia fácil. Eu jantava assim 8, 9 horas da noite e depois chegava até meio-dia fácil. Aí depois eu não parei mais. Eu faço jejum intermitente até hoje. Termino de comer no máximo até 7 horas, né? Inclusive tem uma pergunta disso aqui. No máximo até 7 horas eu termino de comer e depois eu vou no outro dia, no mínimo, até 10 horas da manhã para respeitar aí o horário. Lógico, como você mesmo disse, né, Daniel, não é tão preto no branco ali, né? Pode ser que me dê uma fome, 8 horas da manhã, e eu esteja com vontade de comer uma banana, eu vou comer. Não precisa ser assim, ai, não é 10 horas ainda. Exatamente. Não precisa, não precisa existir isso, né? Por exemplo, tem gente que não consegue terminar a refeição 7 horas da noite, às vezes por causa de horário de trabalho e tudo mais, então não é tão preto no branco. Mas se eu tenho a oportunidade de comer até a hora que o sol se põe, para ter um sono tranquilo, isso tá me agradando, eu vou fazer. Agora tem gente que não, eu gosto de comer mais tarde um pouco, nem que seja um pouquinho, porque meu sono é melhor. É autoconhecimento, cara. Você tem que conhecer o seu corpo, saber o que ele tá pedindo. Exatamente. Fazer o certo nunca é errado, só que é aquilo. Por isso que é bom você entender essa questão dos biorritmos, do horário de alimentação. Vamos supor, eu preciso fazer minha janta às 9 horas da noite. O que você vai fazer? Você vai comer uma feijoada? Claro que não. Você vai procurar os alimentos que respeitem mais a sua biologia. Você vai procurar comer fruta, suco de fruta, vegetais folhosos, que não vai te desgastar tanto e você vai dormir tranquilo. Ó, eu como demais. Acredito que mais por ansiedade do que por necessidade. Como posso expandir essa perspectiva? É aquilo, é a fome real e a fome emocional. Já foi constatado que 85% das vezes que a gente come, todos nós, tá? Não é fome verdadeira, tá? É fome emocional. A gente come aí porque tá na hora de comer, porque viu alguém comer, ou alguém falou que é aquela hora de comer mesmo.
E existe aí todo, o olho, né? E existe aí, cara, a gente está no mundo, né, do capital, né? Existe toda uma indústria aí que tem interesse que você fica se empanturrando, enchendo de comida o tempo todo, né? Tanto que até patrocina a indústria médica que te manda comer de 3 em 3 horas aí, né? Um completo absurdo isso, mas enfim, essa fome emocional é uma fome que, como eu cansei de falar aqui, ela é uma fome intermitente, é uma fome que é incômoda, você sente dor na barriga, você sente dor de cabeça. Essa dor de barriga, essa dor de cabeça que você sente, é o seu corpo gritando assim, ainda bem que você parou de me alimentar para poder limpar os tóxicos. E quanto mais incômodo que você sente numa fome emocional, mais intoxicado você está, tá? Essa é a triste notícia. Então aí, se você sentir essa fome de dor no estômago, dor de cabeça, faz o seguinte, toma uma água e espera aí 30 minutos. Aí você vê se você vai estar com fome depois. Se você estiver, aí sim é uma fome real. E o que é fome real? É um chamado dos seus instintos para poder aí consumir alimentos e ela não é incômoda. Ela dá mais ou menos aqui, um pouco no estômago, um pouco na garganta. E é aquela coisa, qualquer coisa que te dão, ô Vitor, alface, qualquer coisa você vai comer. Agora, na fome emocional, você quer saber se está com fome emocional ou não? Manda alguém te dar um alface para ver se você vai comer. Você não, você vai querer um alimento específico, você vai querer uma pizza, uma barra de chocolate para aliviar o estresse, né? É isso que você vai querer. Você não vai querer qualquer coisa. É por isso aí que a questão aí está na mente. Você tem que entender que o seu próprio organismo, ele te quer bem em todos os aspectos, não é só na sua alimentação, não. É físico, mental e emocional. Ele quer que você prospere nessa vida material. Então, o próprio universo, ele tem como te dar, o teu corpo tem energia para te dar as soluções para os seus problemas. Então, ao invés, de repente, de você aliviar o seu estresse no trabalho ou a briga com o marido, com o namorado, na barra de chocolate, você bebe uma água, se afasta e descansa. Porque, na verdade, essa fome emocional é um pedido de socorro para o teu organismo, um descanso. É um descanso digestivo que você precisa. Quando você descansa, não é só dormir. O ideal seria até você descansar e dormir. Quando você para, senta, bebe uma água e respira fundo e olha para o céu, o que acontece? O universo vai estar trabalhando ali e vai te dar as soluções para os seus problemas. Só que o que você faz? Você usa o alimento como droga, como remédio. Nós somos drogados. Quando a gente faz isso, a gente não pode ficar julgando nenhum tipo de cracudo nem nada disso, porque a gente é drogado também, tá? A gente consome os alimentos para quê? Para varrer os problemas para debaixo do tapete e depois que a gente larga o alimento, os problemas voltam, saem debaixo do tapete, aí você fica dependente daquela droguinha, do chocolate. Na verdade, isso aí é a raiz de tudo quanto é tipo de vício, tá? E o alimento aí é um deles, né? Inclusive, você falou em um vídeo seu uma coisa que eu já vinha vendo outros terapeutas falando também, que eu achei muito interessante, que eu parei de fazer, e que é verdade, é que quando a gente está assim, comendo alguma coisa em frente à televisão, a gente já come alguma coisa e quer ir para frente da televisão assistir alguma coisa, isso não é a nossa vontade, isso é a vontade dos vermes e parasitas que estão dentro da gente, que controlam os nossos desejos, os nossos impulsos. Aí já obriga, a gente às vezes pega um prato de comida ou alguma coisa assim e fica 5 horas na frente da televisão se alimentando, não da comida que está entrando aqui, mas se alimentando do que a gente está olhando. Moralmente correto, não. Até hoje eu sou vítima disso. Mesmo com alimento natural. Porque a gente tem muito essa necessidade, às vezes, de estar olhando alguma coisa e comendo, né, para relaxar. Mas isso é antinatural, porque o certo é você comer num ambiente pacífico, sem pessoas que te estressem, tá? Pessoa fofoqueira, pessoa que fala demais. Você tem que consumir. É harmonia, é um momento de harmonia. Gente, é um momento, praticamente, o pessoal fala que a hora da refeição é a hora sagrada, e é sagrada mesmo. Porque a alimentação, a gente acha que é a pele, mas não é a pele não. A alimentação é o nosso maior contato com o mundo exterior. A gente está colocando uma coisa de fora dentro da gente. O nosso corpo ele é hermético, gente, ele é fechado, tá? Nada entra e nada sai. Claro, tem a pele absorve, a pele se alimenta, tem esse detalhe aí. O alimento, quando ele entra no nosso corpo, é o nosso contato com o mundo externo. Então você tem que comer, de preferência, com pouco barulho, se for com companhias harmônicas. Nunca coma quando está aborrecido e estressado, porque por mais que tu consoma aí o saladão, a fruta, não vai digerir bem. Porque é o que eu falo, mente e corpo estão conectados. A gente tem que parar de ficar se olhando como pedaços de coisa. Cabeça, não. Tá tudo conectado. É mente, corpo, alma e espírito. Então a hora da comida é a hora que você tem que realmente estar o mais pacífico possível para poder ter essa digestão aí que o Vitor está falando. A digestão limpa, né? Que não vai putrefazer e que não vai fermentar. É isso aí. Cara, inclusive, quando eu comecei a fazer a minha terapia, mudar o meu estilo de vida mesmo,
eu até quando eu entrei para o crudivorismo, assim, eu comecei a perceber que quando eu comecei a terapia, eu ainda comia, assistia, sempre comia, assistia alguma coisa, né? Eu e minha namorada junto. E até mesmo no crudivorismo. Aí eu, conversando com a minha madrinha do crudivorismo, a Eli, ela conversando comigo, falando sobre isso, da importância de fazer isso. Teve um dia que eu me toquei, que caiu a ficha, literalmente, no grosso modo falando, que eu sentei na varanda aqui de casa aqui para comer, deu o meu horário de jantar, eu fui comer algumas só banana e manga. E tipo assim, meu corpo eu tava com aquela fome que você já falou que começa aqui, que é o seu corpo pedindo comida, era só banana e manga e parecia que eu comi, que eu queria comer era só aquilo mesmo. E quando eu sentei para comer, que eu coloquei a boca na manga, que eu senti o gostinho doce da manga assim, e a saliva veio assim, a língua assim salivou toda, se misturou com aquele alimento e ele desceu assim leve, suave. Aquela sensação desceu aqui, já subiu aqui assim, ó, de um jeito que eu falei, não, é isso, agora eu quero ficar só aqui. Eu comi a minha comida ali toda, eu gastei mais ou menos uns 20 minutos ali, só saboreando ali, porque era muita banana e umas 3 mangas, né? É um orgasmo palatal, né? É um orgasmo palatal. É um orgasmo palatal igual a banana com alface que você faz lá no seu vídeo no YouTube, que eu já fiz já. É exatamente o orgasmo palatal. Eu mesmo, por exemplo, hoje saí de manhã para fazer uma compra no supermercado e aqui, tipo assim, eu não tô com grana e tal para ficar comprando comida e tal, então tô meio que regrando. E aqui, quando eu voltei para cá das férias, tá meio caro as coisas aqui no sul, né? Aí, de vez em quando, tem, o pessoal coloca ali, as frutas ficam mais maduras e sai assim a R$ 1 o quilo. Aí hoje eu cheguei lá, o cesto estava cheio, né? Então eu comprei 8 quilos de banana. Aí eu já cheguei em casa com o sorriso aqui, né? Meu almoço hoje foi só banana. E, cara, se eu pensasse há 2 anos atrás, 3 anos atrás, se eu comesse só banana no almoço, eu tava chorando. Então, isso é um ponto muito importante, sabe? Você perceber que você tá bem porque você é a própria natureza e você, tipo, não fica preso a, tipo assim, eu tô preso porque eu não tô comendo um hambúrguer, porque eu não tô comendo uma pizza, porque eu não tô comendo uma lasanha, entendeu? Porque tem muita coisa para você ter prazer na vida, além de só ter o prazer Tu volta, tu volta, tu volta a ser criança de novo, né? Tu sente prazer de achar coisas baratas, alimentos para você comer, sabe? É lindo isso. É o A que eu energia falo pra fica lá em galera. cima. O que eu não gosto de perder é esse meu estado, assim, de se sentir como uma criança. Porque uma criança, quando ela vai brincar, ela vai fazer alguma coisa, ela tá cagando se tem alguém olhando para ela, se ela tá fazendo errado ou não. Ela tá fazendo ali, ela sonha que ela é o melhor jogador de basquete do mundo, ela sonha que é o melhor tocador de piano do mundo, melhor corredor do mundo. E acabou, velho. Ela não quer saber se a pessoa tá olhando e fala assim, ih, lá, aquele lá tá louco, não sei o que lá. Acabou, acabou. Tanto que Jesus já falava, né? Deixe vir a mim os pequeninos, Vamos falar isso agora. esse é o reino dos céus. Eu ia falar isso agora, que a interpretação, né? Para entrar para o reino do céu, você tem que voltar a ser como criança. E o que é voltar a ser como criança? É elevar o seu nível de energia vital. Olha a energia vital da criança, como é que é? Né? Está lá no pico. E ela, na verdade, o que acontece? A criança ela já nasce pronta. A gente que deseduca ela. Por quê? Ela nasce com energia vital lá em cima, aí ela vai começando a conhecer as frustrações, vai começando a conhecer os nãos. Ah, não, você não consegue, você não pode. Aí a energia vai baixando e fica oscilando a vida toda. A gente ora tá bem, tem vitalidade. Ora a gente tá mal, tá doente. A gente vive assim. Só que esse voltar a ser como criança é o quê? Voltar a ter aquela energia lá no pico. E quando você muda a sua biologia, gente, isso que a gente está divulgando aqui é importante. Quando você muda a sua biologia, você volta a ser como criança. Você sente um prazer em coisas pequenas da vida. Coisas mínimas. Você encontra uma razão de viver, né? Você tem uma plenitude no meio do caos, né? Por mais que o mundo esteja um caos, você está pleno interiormente. Não vou dizer que não vai acabar seus problemas. Problemas sempre vai ter. Mas você vai ter uma outra perspectiva de olhar a vida. Você vai ter energia para poder enfrentar isso porque você está saudável. Um autocontrole meu que eu achei muito bom, que muitas pessoas perguntam, é, por exemplo, você ir na casa de familiares, de amigos, e ali ter uma alimentação totalmente diferente do que você quer, do que você gosta, e você às vezes fica, eu não consigo, porque às vezes o cheiro daquilo,
E, tipo assim, as pessoas têm perguntado muito, ah, você tá na família, às vezes estão fazendo um churrasco, você não fica com vontade? Eu vou, cara, eu não fico com vontade, porque antes eu percebi que quando eu tava intoxicado com ansiedade e depressão, eu nunca estive 100% presente no aqui e no agora, nem com os meus familiares. Então, independente de você ter comida não, eu estou vendo ali, ó, o pessoal tá conversando, eu tô rindo junto, eu tô ali prestando atenção no que eles estão falando, esperando eles terminarem de falar para eu começar a falar. Isso, cara, é uma coisa para mim que não tem preço, sabe? Estar ali realmente, literalmente, totalmente presente com os meus familiares. Então, eu já sei me cuidar, entendeu? Graças ao Manuel Lazaeta, graças a esses o estilo de vida que eu mudei e tudo mais, então eu aprendi a me cuidar e quero aprender mais, né? Constante evolução sempre. Então, isso é uma Isso, só o satisfação, começo. né? A linda Mara Trindade pergunta assim: o que vocês acham da autohematoterapia? É aquilo. Autohemoterapia, acho que ela está dizendo que é você pegar o seu próprio sangue e injetar, Eu né? também acho isso. É aquilo, Hemoterapia. como eu falei, são terapias. E as terapias, elas sempre é agressiva ao nosso corpo. Independentemente, até, é claro que é melhor você procurar as terapias naturais, as plantas, procurar a natureza. Não o químico, a pílula, o remédio. Então a gente tem aí, cara, terapias, elas não têm que ser vistas como mágica. Se você não mudar o seu estilo de vida, você pode fazer a terapia que for que não vai resolver o problema, vai voltar para você, tá? Eu não posso falar muito sobre autohemoterapia porque eu não sou especialista no assunto. Mas aí o que acontece? Eu não vou nem para a ciência, eu vou para o senso comum. Vamos lá. Será que tem lógica uma pessoa que está com sangue imundo, que comeu um monte de porcaria, pegar esse sangue e injetar nela de novo? Será que isso tem algum tipo de lógica? Tem muitos autores higienistas que dizem até que se você injetar água na sua corrente sanguínea, você está correndo risco de vida, né? Eu não sei até que ponto isso é verdade ou não. Mas assim, eu acho que para mim não tem lógica você pegar... É que nem a dieta do tipo sanguíneo. Que o pessoal fala aí que também é uma terapia. Quem tem sangue tipo A pode comer o alimento X. Quem come tipo B pode o alimento tal. Gente, a gente tem o mesmo DNA. Tudo bem, cada ser humano é um mundo. Por que quem tem sangue tipo A pode beber álcool e quem tem sangue tipo O não pode? Porque isso está lá na cartilha deles também. Álcool não é ruim para o nosso corpo, porque o nosso corpo rejeita álcool, né? Nosso corpo não foi feito para ingerir álcool. Então a gente tem que, assim, existe um maná. Por que acontece? Terapia, ela tem uma utilidade, tem sim. Mas existe um maná aí, é um terreno fértil para muito 71. E os caras, às vezes, eles inventam cada coisas, assim, que você vê que não tem o menor senso. Terapia da água do mar. Agora você tem que tomar, se você tomar água do mar, parece que você limpa aqui o seu trato gastrointestinal. Mas, gente, se o próprio marinheiro, se ele ficar ali com sede, ele prefere morrer do que tomar água do mar. Então, tipo assim, a gente tem que parar a pensar nas coisas e usar, não só usar, a gente está muito escravizado da ciência. Usar a nossa lógica, gente, os nossos instintos. Porque a gente recupera os nossos instintos, tá? Quando a gente aí se enfrenta na mudança de biologia. Então, eu, por exemplo, não é que eu estou querendo ser soberbo nem ignorante, mas eu sou muito resistente a acreditar em qualquer coisa que me falam por aí, principalmente quem já se experimentou. Poxa, eu fiquei 25 dias em jejum, cara. Falavam que isso aí você morria, eu cresci ouvindo que você morria se ficasse 5 dias sem comer. Então não é que eu estou querendo ser arrogante, não, é porque não é isso, cara. Hoje em dia eu escuto mais os meus instintos. Não desprezo a ciência jamais, acho que ela tem seu valor sim. Mas, gente, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que escutar os nossos instintos. Não é isso aí. Inclusive, o tema da live, né, é a natureza mais próxima de você. Inclusive, quando a gente começa a voltar para as nossas origens, tanto na parte da alimentação, quanto na parte do sono, de fazer exercício, praticar jejum, que o ser humano sempre praticou jejum, né, milhões de anos. Quando a gente volta para essas origens, a gente começa a perceber que nós somos a própria natureza, né? Todos nós somos um, né? A gente compõe um universo. Então a gente começa a observar como é que a água corre na cachoeira, como é que funciona um grão quando você planta e dá outro grão para você pegar e plantar de novo e continuar esse ciclo. Você começa a perceber que o seu corpo como funciona análogo à natureza. Como é que todos os animais, ninguém ensinou nada para eles, eles sabem fazer. Eu falo muito aqui, por exemplo. Não tem professor, gente, animal. Já viu alguém? Não tem professor. Não tem o cara da ciência falando assim, não, aqui, ó, tá no artigo tal lá que é assim. Não tem, tipo, eles já nascem com esse instinto, né? Por exemplo, assim, a minha cachorrinha Pipoca, eu sempre fiquei observando ela
depois de ter isso, né? E quando eu comecei a fazer as práticas de yoga e de relaxamento, que é soltar todo o corpo, sabe? As práticas do Daniel Suassuna do The Rose Method, a gente termina, depois de estar muito cansado, a gente deita e faz um controle ali de soltar literalmente a musculatura dos olhos, da língua, do coração, do fígado, entendeu? Você, tipo, literalmente solto. E eu comecei a perceber que todos os animais, eles fazem isso. Na hora que eles estão num momento de um pico que eles sentem que eles não estão numa produtividade, eles carregam ali, eles deitam, eles se jogam, eles meio que, eles não estão dormindo, eles apagam. Mas se você fizer assim, eles levantam num pique para vazar. E eu fui experienciar isso quando eu entrei para o crudivorismo, minha vitalidade aumentou, que eu estava acordando tipo 6, 7 horas da manhã, dormindo só 5, 6 horas por noite e acordando assim, puf, vou correr 5 A energia quilômetros. aumenta, a energia aumenta, né? A energia aumenta. Vou terminar de almoçar, vou comer tipo 2, 3 quilos ali de fruta. Terminei de almoçar e tô aqui, ó, pleno, de boa, cara. Então, isso é o que eu falei no começo da live. São as coisas que não tem preço. Por isso que eu quis fazer essa live contigo aqui, Daniel. Trazer a natureza mais próximo, para a galera começar a se conscientizar, perceber que nós somos a natureza, procurar alimentos mais saudáveis. O que eu sempre falo, adianta eu, por exemplo, assim, eu tô fazendo a terapia do limão, né? Já tô no 5º dia. Adianta eu fazer a terapia do limão, a terapia do banho gelado, a terapia de dormir com barro na barriga. Se eu não mudar a minha mentalidade, se eu não mudar o meu estilo de vida, acabar a terapia, eu vou ali tomar caixa de cerveja, me entupir disso, daquilo, de farináceo, de açúcar. Açúcar engrossa o sangue. Você acabou de falar no começo da live aqui sobre deixar o sangue viscoso. Açúcar, carne, farináceo deixa o sangue grosso. A circulação não chega na ponta do dedo da mão, não chega na ponta do nariz, não chega lá nos órgãos genitais, tanto masculino como feminino. Aí diminui a libido, diminui a energia vital, diminui tudo. Então a gente perde esse sentimento que a gente tinha desde muito antigo, sabe? Você vê, o pessoal fica criticando assim, você, isso e aquilo, mas se você for olhar, falando assim de religiões, né? Mas se você for olhar os hindus, os caras lá, eles se preocupam tanto com alimentação, com exercício físico, praticam yoga, tipo, são magros, comem pouco, e tipo, os caras entendem como é que funciona a digestão, entendem como é que funcionam os sentidos deles, a raiva, as emoções, tudo, entendeu? E a gente não, a gente fica colocando isso nos outros, a gente quer olhar isso através de um artigo, através de um médico. Então, o médico ele deveria instruir, não falar assim, não, é assim desde cedo, né? É muito complexo isso, cara. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Tem? Não, com certeza tem mais pergunta. Sou ovolacto, queria chegar no veganismo, porém me sinto muito confortável com o ovolacto. Help, ela tá pedindo um socorro porque ela se sente confortável sendo ovolacto, mas ela quer entrar pro veganismo. Porque o ovolacto ele foi feito para ser uma transição, tá? Tenta fugir o mais rápido possível, fazer isso. Ou você volta para os seus costumes anteriores, ou você vai logo pro veganismo. Porque aí você está se colocando em risco. Por quê? Você está consumindo muitos alimentos integrais, né? Que nem aquele esquema do jejum. Você está limpando o seu corpo e está intoxicando ele gravemente aí consumindo. Porque eu já falei, quando você limpa o seu corpo, ele fica mais sensível a alimentos mais agressivos. Eu, por exemplo, aí, né? Minha mãe estava até me oferecendo pizza fim de semana. Se eu comer um negócio desse, eu passo muito mal, gente. Porque a minha biologia, ela muda. Então, o que acontece? Quando você está nessa ponte pro veganismo, tu tá consumindo mais alimentos integrais. Aí tu vai se encher de ovo, que é inflamatório, né, que é ácido. Tu vai se encher de leite, que é totalmente antifisiológico. Então, tenta fazer essa ponte aí que você puder o mais rápido possível. Solução para isso. A gente não é, aqui não é Talibã, né? Aqui não é nada preto no branco assim. Solução para isso. Procura os leites de origem vegetal. Queijo vegano aí, por mais que tenha química, tenha indústria envolvida, mas é mais natural. Procura os leites vegetal. E o ovo, você vai ter que fazer um sacrifício aí para tentar diminuir o máximo que você puder. Tentar consumir no máximo aí uns 3 por semana. Ovo galado, né, que é aquele já fecundado, né, que é orgânico. É uma forma aí, mas por favor, faça essa ponte rápido aí, porque você está se colocando muito em risco. Ou você fica numa cetogênica ali, ou você já vai direto para o veganismo. Toma cuidado aí com o ovo-lacto-vegetarianismo. Show, show. Eu fiquei um bom tempo também no ovo-lacto, aí depois eu tirei o ovo justamente por causa dessa percepção. Eu comecei a entender que, por exemplo, eu tirei o leite e fiquei comendo só ovo, né? Aí eu falei com a minha namorada, falei, não, eu não tô conseguindo digerir direito o ovo, eu tô tendo gases e tá me travando o percurso do alimento. Então eu parei com o ovo e voltei não para o leite, né? O leite eu já tinha terminado há muito tempo, mas voltei de vez em quando comer um queijo, né?
Aí de vez em quando a gente pedia uma pizza, mas era coisa rara. Eu tava comendo queijo assim, tipo, 2 ou 3 vezes no mês só. Aí chegou um momento que eu tinha comido queijo, tipo, uma vez no mês. Eu falei assim, não, agora dá pra ficar. Já fiquei um mês parado, sem. Tava comendo, tipo, só porque às vezes dava uma vontade, então agora eu vou O cortar, que isso eu lá vou tá. cortar ali, não quero mais. Aí já aprendi a comprar, por exemplo, uma levedura nutricional que tem um gosto análogo a queijo, E e a é pessoa igual pode queijo. o queijo de inhame, o queijo de castanha, de caju e tudo mais, que, mano, o gosto é idêntico de queijo. É Levedura idêntico. nutricional, galera. Procurem aí para vocês fazerem a transição, porque eu e o Daniel, a gente leva uma alimentação assim um pouco mais, não vou dizer radical, né? Mas é uma coisa assim que a gente gosta, né? É uma coisa que nos atrai. E não necessariamente que vocês precisem fazer essa alimentação também. É boa sim, mas vocês têm que aprender, assim como nós estamos aprendendo o tempo todo, o que é bom para nós. Antes da live eu falei com o Daniel assim, pô Daniel, eu voltei a comer cozido assim bem pouco, mas aí outro dia eu comi feijão, que tinha um tempão que eu não comia, e eu sei que eu não consigo digerir o feijão, porque eu como, eu sinto gases. Quando eu como lentilha, eu não sinto gases, a lentilha para mim é de boa, agora o feijão já não é. Feijão já é a mesma coisa. É isso, gente. Nada é tão preto no branco assim. Eu, eventualmente, também consumo alguma coisa cozida. Eu consumo quinoa, por exemplo, eu não consigo germinar. Aí eu acabo comendo cozido. Por mais que a gente seja aí um pouco contra o cozimento, não é nada preto no branco. Gente, eu não gosto muito de falar isso aqui, não. Mas o nosso corpo, ele tem uma capacidade para lidar com certo grau de toxina, sim. Ele tem. O problema é que a gente abusa disso. Então, Uhum. assim, independentemente se você é vegano, crudívoro ou volacto, se você consumir os alimentos que são mais adaptados aí à nossa anatomia, fisiologia e bioquímica, que são as frutas e vegetais, mas não é comer um pouquinho, não, é comer certo e em grandes quantidades, você já vai sentir uma boa resposta aí. Até mesmo se você for carnívoro. Se você consumir os alimentos que conversam melhor com a sua biologia e fazer deles pelo menos 50% da sua dieta, 50% pelo menos, você já vai sentir uma diferença aí. Agora, se você quiser dar um passos mais além, aí você já vai lá, segue aí mais ou menos a linha de alimentação minha e do Bruno, que é quase praticamente idêntica, né? Talvez eu consuma um pouco mais de frutas que ele, mas é basicamente a mesma coisa. Uhum, show. É isso aí. Tem mais uma pergunta aqui para nós. Galera, é o seguinte, a semana que vem, segunda-feira, 8 horas, vai ter uma outra live. Eu não vou falar com quem que é, porque é uma surpresa, né? Eu vou fazer perguntas aí e tal, mas é com alguém voltado para uma alimentação muito parecida com a nossa aí também, e depois vocês vão saber quem que é. Mas vamos lá. A pergunta aqui é: como vocês fazem para lidar com as críticas diárias? Porque tem dia que pessoas me fazem desanimar. É aquilo, né? Você tem que ser forte aí nesse sentido. E eu fico muito triste que às vezes as pessoas elas se importam muito com o que os outros vão dizer, né? Não é discurso motivacional não, tá, gente? Mas assim, gente, se você não se preocupar com você... quando você acorda, você olha no espelho, a primeira pessoa que você olha é você. Você não olha nem pro seu filho, nem pro seu marido, nem nada. Então você tem que se olhar e se cuidar em primeiro lugar. E se você se ama, você se cuida, tá? Então o terceiro, o que acontece? Na hora da alegria, tá todo mundo junto, mas na hora da dor, a dor é individual. Só você sabe o que você sente. O outro não vai sentir por você, não. A dor é individual, a alegria é coletiva. Então você sabendo que a dor é individual, é uma motivação para você se preocupar com você. Não se importa não com o que os outros vão dizer, porque as maiores pessoas que fizeram diferença nessa terra aí, elas pouco se importavam com o que os outros vão dizer, né? Eu não sei aqui a religião de alguém, mas você vê aí o Buda, né? O Messias lá, você vê as pessoas grandes que passaram que fizeram história na humanidade, eles não se importaram que aquilo ali era contra a ciência, aquilo ali era contra o que ele estava fazendo. Eles não se importaram com o que os outros estavam dizendo, eles se importaram com ele. Então, gente, as pessoas que estão te criticando hoje, amanhã ou depois elas vão te elogiar e vão até te seguir, tá? Elas vão até, muita gente aí que me criticou. Meus pais foram totalmente contra, eles não fazem a mesma dieta que eu faço. Eles não fazem. E eles me criticaram. Eu tava lá magrinho, raquítico, lá no jejum, sofrendo, só que a gente tem essa mania de aceitação, né? A gente fica ali, a gente põe em dúvida, mas não, seguir firme, e graças a Deus estou aí. Agora eles ficam assim, ó, de boca aberta, assim, ele tá ganhando peso. Tá. Nossa, a disposição dele. Caramba, tá acordando de manhã, né? Outro dia eu saí, corri, sei lá. Cara, porque não tem como te dar uma noção de distância aqui. Eu saí de lá do centro de uma cidade e fui até outra, na casa da minha irmã, correndo. Meus pais ficaram assustados. Como você conseguiu fazer isso? Porque era fruto aí dessa mudança alimentar aí. Então, gente,
Sejam firmes. Aqui tem exemplo de pessoas que para motivar vocês. Crítica vai vir deboche. Gente, eu fui militar, gente, eu tenho que ver meus grupos. O pessoal faz vídeo. Na época eu estava mudando, o pessoal, até hoje, o pessoal assiste em HD, vídeo meu do TikTok, debochando, fazendo churrasquinho com cerveja, né? Pessoal, gente, você não tem noção. Fizeram churrasco com uma foto minha assim, eu magrinho assim, como se estivesse fazendo yoga, né? Aí botando lá, churrasco higienista. Gente, se vocês não tiverem... Vocês têm que lidar com isso, cara. Acontece. Mas olha só os frutos disso aí, cara. Eu tô um pouco me lixando, eu tô bem, graças a Deus, né? A gente melhora a cada dia. Não se importa o que os outros vão falar, porque quem tá dentro do seu corpo é você. Espero que possa ter te motivado aí essa palestrinha motivacional aí que eu fiz agora. É embaçado mesmo, porque, por exemplo, assim, às vezes a gente quer literalmente tocar o foda-se, porque eu sou assim, mano, eu toco o foda-se mesmo. Só que às vezes a gente quer fazer isso, mas pode ser que uma pequena palavra de uma pessoa já muda o nosso sentido todo. Tem 10 te apoiando, aí chega um e te critica e tal, aquilo ali já dá um baque, meio uma tristeza na pessoa. E isso ali é o complicado de lidar, né? É o que nós estamos falando aqui, não é só cuidar da alimentação, é cuidar ali do mental também. Igual tu falou, Daniel, no meu TikTok mesmo eu chego ali, por exemplo, assim, eu vou nas notificações, aí lá em cima tem como alterar, né? Tem todas as atividades, você clica lá e tem como colocar só para ver os comentários, só para ver as curtidas, só para ver as menções, né? Aí eu clico lá, um monte de gente me mencionando, quando eu vou ver, gente me mencionando negócio de churrasco, e gente tirando o couro de um animal, que não sei o que lá, e mano assim, aí, mano, vegano, kkk, e não sei o que, kkk. Sabe, mano? A galera parece que ela tem prazer em zoar. Como se eu me incomodasse com isso. A gente fala, eu vou criticar o vegano lá porque ele vai se incomodar aqui ao churrasquinho. Mano, eu tô pouco me fudendo. A pessoa fala assim, mas e que carne é tão gostosa? Lá. Mano, quando eu comia carne, eu achava gostoso. Se eu voltasse a comer hoje, provavelmente, com certeza, eu iria achar um gosto gostoso também. Só que eu não ia experienciar as coisas que... Mas crua? Você sentiu gosto dela crua? Você sentiu gosto dela temperada ali com alho, né? Assada temperada, né? Crua não. Mas eu não ia sentir as coisas que eu tô sentindo agora. O bem-estar, as coisas que eu vejo, a minha espiritualidade, assim, elevadíssima. A expansão de consciência também sempre evoluindo, sabe? É a coisa que eu tô buscando, que eu tenho me agradado e eu quero buscar mais, entendeu? Esse é o meu caminho, entendeu? Então, é literalmente isso. Toca o foda-se pra pessoa. Se você fez alguma coisa, uma atitude, comeu um alimento, digeriu bem, se sentiu bem, fez uma atividade física, se sentiu bem, alguém me criticou alguma coisa, dedo no meio pra pessoa. Dane-se. Eu tô bem, ó. Vai te catar. É sério, filho. Conhecem Hélio Couto? Por algumas vezes ouvi frases que ele usa sobre o universo. Você conhece Hélio Couto, Daniel? Eu não conheço, não. Não, nunca ouvi falar, não. Alan, vou até anotar aqui, tô com um caderninho aqui, né? Pra pesquisar. Alan, você desculpa a gente aí, mas eu também não conheço esse Hélio Couto. Pergunta da Flowerzinha de novo. O que eu faço para lidar com a insônia? Mudando a alimentação, você vai ver aí que seu organismo vai começar a responder, tá? De certa forma. A insônia aí, ela tá ligada a questões emocionais também, né? Não é só questão física, mas está tudo conectado. Você muda uma coisa, ela respinga em todas as outras coisas que você vai fazer. Você tem alguma coisa aí te enervando. Você tem que aí, pega um caderninho, aí você vai fazer o seguinte, você vai anotar tudo que te enerva na tua vida, ó. Isso me enerva, fulano me enerva, meu trabalho me enerva, você vai anotar isso aqui tudo. Por quê? Esse é o trabalho higienista, de você identificar as causas, não os sintomas. Ali você vai identificar as causas e você vai trabalhar nela no que você pode. No que você puder se afastar e eliminar, você vai se eliminar. Gente, não tem vergonha, não, anota, bonitinho. Eu canso de fazer isso, você anota. Por exemplo, trabalho te enerva, não tem como eu largar. Aí o que você vai fazer? Você vai ali, ó, trabalhar nisso aqui. Porque quando você faz isso, você pensa, você acredita. Você meio que vai estar ali fazendo o universo trabalhar a seu favor, junto com a sua energia vital, para poder te dar alternativas aí para você sair dessa situação que está te enervando. Como eu te disse, teu corpo quer te ver bem em todos os aspectos. Aí, de repente, teu trabalho te enerva tanto e você se foca em tentar resolver esse problema, daqui a pouco, do nada, o universo, né, manda para você aí uma oportunidade de um emprego diferente, ou de repente você quer empreender num negócio, surge ali, aparece uma pessoa, aparece uma situação. Gente, isso acontece, acredita que isso acontece, tá? Isso não é religioso, não é espiritual, não. Isso aí é a pura realidade, tá?
Leis Não sei se você universais, concorda, Vitor. como fugir delas? Eu também já tive um caso de insônia por um bom tempo. Eu ficava extremamente irritado, com muita raiva. Além da insônia, ainda me dava muito mais raiva porque eu não conseguia dormir. Aí no outro dia eu tinha que acordar cedo porque tinha aula, dormia pouco, alimentação toda errada. Então, para mim era horrível. Aí eu comecei a fazer uma coisa que me ajudou muito, que foi as técnicas respiratórias, né? Eu comecei a fazer a técnica do The Rose Method, que chama 1-4-2, né? 1-4-2, que é você inspirar em um tempo, segurar essa respiração 4 vezes esse tempo que você inspirou e soltar em 2 vezes o tempo. E é muito difícil soltar em 2 vezes, porque, por exemplo, assim, eles ensinam a gente começar com 3 segundos, né? Inspira em 3, respiração diafragmática, 1, 2, 3, trava. Aí você segura 12. Quando você vai soltar em 6, você quer soltar em 2 segundos já, para já pegar mais É, ar. E a parte onde você mais ganha capacidade pulmonar, que eles explicam, é quando você tem a capacidade de expulsar mais ar, não é quando você enche tudo. Então você vai 1, 2, 3, 4, 5, chegou no 4 você já quer inspirar, mas aí você força um pouquinho mais, 5, 6, e depois inspira. 3 segundos, aí segura 12. E eles fazem isso com um metrônomo. Liga um metrônomo ou na internet, é só digitar no site metrônomo ou um aplicativo de metrônomo que ele fica fazendo barulhinho. É tec, tec, tec. Aí você, escutando esse barulho, você, além de ganhar a capacidade pulmonar, você elimina a insônia e ainda medita, porque você só tem 2 coisas para prestar atenção, sua respiração e o barulho. Então, acabou. Aquele amiguinho que te zoa tirando foto de churrasco, aquele amigo que zoa o seu estilo de vida, a sua alimentação, você não vai preocupar com ele, porque você só tem que preocupar com a sua respiração e com o barulho do tempo que você tem que segurar. E eu comecei a fazer isso todo dia, no mínimo 15 minutos todo dia. É lógico que se eu fizer 5, 10 minutos, também é bom pra caramba, mas eu comecei a colocar essa meta pra mim, 15 minutos todo dia dessa respiração aí. Cara, minha insônia foi embora assim hoje. eu fazia essa. Terapia sempre vale, né? Eu fazia essas respirações aí, mas assim, a nossa perspectiva, ainda mais aprofundando muito no higienismo, a gente começa assim, a rever alguns conceitos, né? Porque se você for ver bem, assim, se você parar para pensar, a gente sabe respirar, é um movimento involuntário. Vai para um campo, para uma área campestre, passa um tempo numa cachoeira, respira um ar puro, que você vai ver que seu próprio corpo, ele vai falar, eu conheço isso aqui. Ele mesmo vai respirar, vai respirar. Você vai aprender, reaprender a respirar. Então, acho que também está muito associado essa questão desse ar, né? A gente vive em ambientes que não circulam ar, principalmente nas grandes cidades. E isso faz com que a gente perca a capacidade de respirar e a gente tem que ficar se recorrendo a essas terapias aí. Mas se você tirar um tempinho da sua vida, se puder morar num lugar onde você tem mais, eu sei que é difícil, é uma questão que envolve aí planejamento, que você tenha contato com ar puro, você não vai nem precisar de nada disso, porque seu próprio instinto, ele vai recuperar a capacidade cardiovascular dele. Você não vai ter problema com isso. Final de semana, né? A gente, pelo menos eu, quando era assim, 18, 19, 20 e poucos anos também, final de semana, sempre quis, tipo assim, balada, não sei o quê, para chegar no outro dia dormir até 10, 11 horas, depois só comer alguma coisa, tomar um remédio, balada de novo. E uma vez eu vi um senhor falando assim: as pessoas elas passam a semana cansando, trabalhando, e chega no final de semana, elas fazem o quê? Elas procuram um motivo de se cansar mais. Elas acham que elas estão curtindo, mas na verdade elas estão se cansando mais. Eu não, eu quero ir para uma cachoeira, eu quero ir para o meio do mato, sentar, respirar ar puro e ficar ali. Porque ali eu estou renovando as minhas energias, ali eu estou descansando, ali sim eu estou conectado com quem eu sou. Cara, aquilo ali ficou assim, ó, na minha cabeça aqui. Mas a menina aqui perguntando assim, ó, uma dica de dieta para transição para o crudivorismo. É isso. Você pode fazer o seguinte, você pode começar com 30% cozido, 30% cru e 70% cozido. Começa assim, né? A gente até faz na nossa terapêutica, né? Você começa com 30% cru, aí aos pouquinhos, no seu tempo, você vai implementando. Porque também tem que tomar cuidado, porque eu fui muito temerário. Por exemplo, eu tive que até consertar meus dentes, né? Porque a gente perdeu a função mastigativa. São anos aí, por exemplo, a gente tem que tirar siso, porque é uma geração sem siso. Porque não é que é genética. Porque esse siso era o dente que a gente mastigava as nozes. Era o dente das nozes. Só que como a gente praticamente parou de consumir alimentos integrais, isso fez com que a nossa saúde fosse deteriorando. E fez com que a gente tivesse mais cárie, porque antigamente não tinha isso, tá?
E um sinal que a deterioração da saúde é a cárie, tá? Você vê aí cada vez mais dentista, né? A profissão dentista está cada vez mais ganhando dinheiro, porque é fruto muito dessa questão da alimentação. Então tem que tomar cuidado, ver o que você consegue mastigar. Porque eu comecei a querer comer tudo cru, e às vezes eu não tinha muito tato, aí começou a doer muito meu dente, eu tive que tratar, né? Então vê o que você pode comer. Por exemplo, cenoura é mais durinha, você bota ela ralada, você começa, mas bota muita. Aí usa ali a beterraba ralada. Tem muita coisa que você pode comer cru. O quiabo você pode comer cru. E recuperar o nosso paladar, né? Porque, gente, esse negócio de ficar botando sal, tempero, alho, qualquer coisa, ela não é meio antinatural, gente. Porque a gente tem que aprender a usufruir do alimento do jeito que ele sai da natureza. Porque é assim que é feito lá. O macaco, ninguém põe tempero nem nada. Eles consomem o alimento do jeito que sai, as folhas, as plantas. Então a gente tem que recuperar esse paladar aí. É um processo que tem que ser lento. E se você comer tudo cru logo de uma vez, o detox pode ser muito forte e você pode se afogar nessa sujeira que você está fazendo. E pode ser contraproducente. Você aí vai começar a cagar muito verde, desculpa falar assim, né? Fazer cocô verde, né? Você começa a tomar muito suco verde, um monte de coisa, então tem que ir devagar, tá? Começa aí com 30% cru, aí você vai aumentando progressivamente. Show. Eu fiz assim, quando eu tentei ser crudívoro uma semana, eu e minha namorada fizemos junto, né? Aí eu tava com essas intoxicação, não sabia o que que era, comia fruta e ficava com a mão mais fria ainda, e colocava a culpa na fruta porque comia um pedaço de carne, e aí me sentia bem, achava que me sentia bem porque não me conhecia, não sabia o que estava acontecendo comigo, e achava que era louco quem comia só fruta, quem era crudívoro e tal, mas aí depois eu fui mudando, né? Tanto que tem um vídeo meu no TikTok que eu falo sobre isso. Eu comecei a fazer, eu vou tirar o meu café da manhã, vai ser somente fruta ou alguma coisa cru, e de tarde também. Aí, tipo assim, de manhã e cafezinho da tarde era fruta ou salada, alguma coisa, e almoço e janta, alguma coisa cozida. Aí chegou um momento que eu já tirei a janta de cozida, era só no almoço ou só na janta. E fiquei um bom tempo só com uma refeição cozida. Aí até que chegou um momento que falei assim, não, eu consigo ir de boa agora, parar com o cozido. É lógico que teve o processo que todo mundo passou, não sei se você também, Daniel, mas eu fiquei sabendo que todo mundo passa por esse processo quando você passa a comer tudo cru assim, você fica em torno de uns 2, 3 dias sentindo assim uma preguicinha durante o dia e Fica tal. fraco. Fica fraco. É normal, né? É o corpo se restabelecendo. Porque você, na verdade, o que acontece? Você tem energia, mas essa energia, como eu falei, ela está sendo usada para faxina. O que acontece? A nossa energia vital, essencialmente, ela fica aqui, ó, nos músculos e no cérebro, né? Porque é a memória de curto prazo que a gente precisa usar, é o movimento. Só que acontece, quando acontece esse processo de detox, essa energia ela sai da parte de fora e ela vai para dentro. Aí você tende a sentir mais febre, mais fraqueza. É por isso que tem que ir devagar, não pode ser uma coisa muito rápida. Porque essa energia ela está sendo usada para quê? Para restaurar os seus tecidos, seus órgãos, para fazer essa faxina. Aí você vai começar a ter um monte de diarreia, soltar gases muito forte. Mas você vai achar que isso aí é o problema da dieta, mas não é. Claro que se você estiver fazendo tudo bagunçado, realmente sim. Mas se você estiver fazendo tudo certinho, o problema não é na dieta. Ela vai estimular o seu corpo a ligar o modo detox. Não vai ser nesses alimentos, ele vai ligar o modo detox porque ele vai entender, poxa, ele parou de me bombardear com alimento concentrado, então agora eu posso fazer uma faxina. Aí vai acontecer isso, e isso, 2, 3 dias para você foi pouco, tá? Isso aí pode acontecer até por mais tempo. Pode ficar aí até 1 ano, tá? 6 meses, pode ser intermitente, hora vai, outra hora volta. Porque é o teu... Gente, não acha que você ficou aí 30 anos bombardeando o teu organismo e de uma hora para outra as coisas vão ficar 100%, tá? O processo ele é um pouco lento, mas ele é muito gratificante. E assim, você aos pouquinhos já vai sentindo aí... Gente, doenças crônicas são revertidas com esse tipo de alimentação. Isso não é brincadeira não, gente. Isso salva vidas, tá? Isso aqui salva vidas. Verdade. Então, quase 2 horas de live já. Essa aqui é a última pergunta que está tendo aqui. Bom, acho que depois daqui a gente pode falar mais algum assunto que a gente acha pertinente para finalizar. E a pergunta é: quantos quilos devemos ingerir por dia? Pô, imagina você... Na natureza você vê alguém contar calorias, né? Imagina, gente, se você ficar contando calorias, contando quantidade... Não estou dizendo que tenha essa utilidade, até tem um pouquinho de utilidade, mas você fica maluco. Ah, não, tem que ter um pouco disso, você fica doido. Gente, só escutar os instintos. A quantidade é a qualidade. Você tem que comer até você dar o peso, né? Quando você sente aquele peso, você escuta os seus instintos. Ele vai falar assim para você:
segura aí, né? Qualquer coisa diferente disso, aí você sabe aí que ou é um vermezinho, ou é um parasita, é alguma coisa aí estranha, tá? Então é isso, gente. Não se preocupa aí com a quantidade, com o quilo, não. Se preocupa com a qualidade dos alimentos, né? E escutar os seus instintos, que ele sabe dizer o quando você tem que parar ou não. É verdade. Eu cheguei a contar caloria um bom tempo, inclusive quando eu comia os 12 ovos por dia, eu contava as calorias porque eu queria a caloria certinha, né? Eu queria a proteína certinha, a gordura certinha. Então eu contava tudo, fiquei nessa neura, nunca gostei, contava porque eu queria ter tudo certinho, né? Porque eu achava que assim era o certo. E depois que eu mudei minha alimentação, hoje eu não como, hoje eu não conto caloria, não peso. Assim, pesei algumas vezes só para mostrar para a galera, para ter o que falar, para título de conhecimento mesmo, mas eu gosto de comer por instinto. Só que esse processo de pesar e contar a caloria me ajudou muito também no processo de hoje comer instintivamente, Sim. sabe? Foi um conhecimento que eu adquiri que foi bem legal, que eu usufruí bastante. Então, acho que vale muito a pena você contar a caloria de início para ter esse conhecimento também, porque, por Sim, exemplo, sim, tem um parâmetro, né? Tem utilidade, sim, tem, para ter um parâmetro, né? eu conversando com a Eli, eu falei assim, Eli, para mim nunca fez sentido, ela é crudívora também, eu falei, para mim nunca fez sentido uma pessoa falar assim, você não pode tomar muito suco de laranja, porque o suco de laranja é calórico. Eu falei assim, meu, para mim nunca fez sentido a pessoa, tipo, tomar suco e engordar tomando suco, né? Ah, que você vai ficar diabético por causa disso. E também nunca fez sentido uma coisa que a natureza fez, que tá ali, que eu tenho a mão desse jeito para subir em árvore, para A pegar, pessoa que esquece me que agrada. existem diferentes tipos de calorias. Existem diferentes, né? A questão não é a caloria, é o tipo de caloria. Tem calorias que são vazias, né? A caloria do açúcar refinado é vazia, não tem nada ali. Pessoas não se ligam nisso, né? Exatamente. Então, para mim, nunca fez sentido. As pessoas me perguntam muito assim, falam assim, mano, como é que você come essa quantidade de quilos de fruta, às vezes 4, 5 quilos de fruta no dia, e você não engorda e tal? Eu falo assim, cara, ó, eu não sei explicar isso, né? O Daniel provavelmente sabe explicar. Eu não sei explicar isso, mas eu sei que isso é muito bom, porque eu como o que me dá vontade, eu me sacio, eu gosto do gosto doce das frutas, eu gosto das saladas, e isso me dá energia, me dá tudo que eu quero. Então, para mim, é muito bom comer e não engordar. Sim, você não engorda porque esses alimentos eles conversam. Você já viu um gorila, um macaco gordo que come fruta? Não é, esses alimentos eles são ricos em águas, eles hidratam o nosso corpo, eles conversam com a nossa biologia. Agora, os alimentos secos, concentrados, que não têm água, isso inclui comida cozida também, de certa forma, eles tendem a ficar retidos no nosso corpo e tende a acumular ali e a gente acaba aí, o nosso metabolismo a gente acaba estocando, né, essa gordura, essa caloria aí que está acumulada no alimento. E assim, gente, a natureza não tem nenhum preconceito com qualquer tipo de pessoa gorda, porque às vezes até tem pessoas que são obesas por questões metabólicas também, de certa forma. Mas, gente, na natureza não tem como ser gordo. A gente não tem como ter. Imagina lá, para fugir de predador, de correr de perigo, caçar alimento, não tem como você ser gordo. Então, se você recuperar os seus instintos e comer o que está na natureza, você não vai ter excesso de nada, você vai emagrecer, né? A minha família também ficou chocada porque minha irmã me via comendo quilos de fruta e eu emagrecendo cada vez mais. Porque, e gente, é normal, porque até tem muita gente que principalmente quem é muito magrinho, que muda a alimentação, fica muito preocupado, porque às vezes emagrece mais ainda. Mas é preciso isso acontecer, porque é o teu corpo se equilibrando. E depois que ele se equilibra, você assume o controle da sua biologia. Se eu quiser ficar mais, né, mais lixadinho, eu como mais. Se eu quiser ficar menos, é só eu comer normal. Mas você nunca vai engordar, porque o fluxo gastrointestinal está perfeito. Show. Verdade. Show de bola. Então, Daniel, acabaram-se as perguntas aqui. Eu queria falar para a galera que ainda está na live ainda, quem gostou. Galera, é o seguinte, se vocês acharem, sentirem no coração que devem, que precisam de alguma terapia, alguma coisa, procurem o Daniel, porque a gente falou aqui de várias terapias, várias maneiras de higienismo e tal, mas, tipo assim, sempre a pessoa que é um profissional da área, ela sabe identificar melhor aquilo e te dá uma combinação alimentar melhor, uma terapia melhor. Então, sugiro que vocês aí, quem quiser, procura o Daniel aí, sei lá, fala que participou na live do Mano Vegano e viu lá para ganhar um desconto, que seja alguma coisa, mas vale muito a pena, cara, vale muito a pena. Eu já fiz eu fiz terapia com a Eli, né? Já fiz uma consulta com ela. Tenho o livro do Manuel Ezaeta, tenho o livro do Luiz Cune, me ajudou muito. Então, galera, tipo,
Uma consulta já vale assim por dias de conhecimento que você vai antecipar, entendeu? Você faz uma consulta e fica um mês praticando aquilo, mudando seu estilo de vida, para no outro mês você fazer uma outra consulta só para confirmar que você está bem e dar um outro up, ou às vezes nem vai precisar também. Então, eu sugiro muito quem quiser aí uma terapia, procura o Daniel. E, cara, ninguém vai se arrepender. E assim, o nosso atendimento, o meu atendimento, ele é único, tá, gente? Porque assim, o meu trabalho, na verdade, ele é 99% grátis. Eu tenho um site lá, www.naturopatihigienista.com. Lá eu coloco protocolos com tratamentos naturais, tá? Com plantas. E lá eu não digo só as plantas que você tem que usar. Eu explico o que tem, o que é a sua doença, de onde vem aquilo ali. Você ali dá uma lida ali naqueles protocolos que quem aí não quer usar remédio agressivo, quer uma outra perspectiva, eu sei que é terapia, mas é algo mais natural. E eles estão de graça, tá? É uma loja virtual lá, mas eles estão totalmente de graça e vão ficar lá por tempo indeterminado, tá? São para as principais doenças aí que assolam o povo. Diabetes, tem até protocolo para câncer lá também. Vocês podem ir lá, olhar lá. Lá também tem um protocolo chamado Como se alimentar, ou alimentação correta, não me lembro, tá de graça, tá? Ele é um protocolo que, tipo assim, deixei lá, independentemente se você for vegano, carnívoro, eu te dou as bases para como você pode começar a mudar aí a sua dieta. E da parte que é paga é o meu atendimento que é personalizado. E o meu atendimento é aquilo. A gente está aí numa missão, né? A gente é terapêutico também de despertar. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que as pessoas deixem de ser meros pacientes nas mãos de terceiro e passem a ser protagonistas nas decisões de prevenção, manutenção e reversão dos seus problemas de saúde. Então, o meu atendimento ele é único, gente. Se você for querer ter um atendimento meu, terapêutico, no caso nutricional, né? Meu atendimento ele é terapêutico nutricional, justamente para você não achar que está indo no nutricionista, não é? Porque não adianta você mudar a sua alimentação sem você mudar o seu estilo de vida. Então, a nossa pegada ela é assim. Você passa uma tarde comigo, um dia que é agendado para isso, e você meio que tem um mini curso comigo. Eu vou ali, meu irmão, dentro da sua realidade de vida, do que você come, do que você faz, a gente vai desenhar um protocolo personalizado para você, que você vai poder usá-lo para o resto da sua vida. Você vai se ver livre de mim. Claro, não vai acabar o contato. Você vai poder tirar dúvida, o canal fica aberto, tá? Você entra lá no meu grupo do Instagram, do Telegram, a gente troca figurinha, mas é uma coisa que é para te educar a como fazer. Não é para você ficar dependente de mim nem nada disso, tá? E é basicamente isso. Se você se interessar, meu trabalho é de graça, você pode ir lá baixar no site lá. Se você se interessar, aí você me manda e-mail, tá? Fica à vontade, isso é totalmente acessível. Me segue lá no Instagram, @DanielPeixoto10. E é basicamente isso aí, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade, tá, Vitor, de estar aqui contigo aí. Você é uma celebridade já. Te desejo tudo de melhor aí nos seus caminhos. O seu trabalho é muito bom. E eu tenho certeza que você vai chegar aí aos milhões de inscritos. Cara, eu falo contigo aí, reativa lá o teu canal no YouTube, que teu potencial de crescimento é muito grande, cara. Reativa lá teu canal no YouTube. Pô, daqui a pouco tu vai estar estourando aí 200, 300 mil no TikTok aí também. E desejo tudo de bom pra você, cara. Muito obrigado mesmo por essa força que você tá me dando aí, tá? E por estar divulgando essa mensagem aqui no seu espaço. Tá. Ô, Daniel, eu, inclusive, apesar de eu conhecer bastante da alimentação, eu fui lá no seu site, baixei os seus protocolos de alimentação, de coisa também, tenho eles aqui no meu celular, dei uma lida, porque é uma coisa que me atrai, sabe? E quando eu comprei o livro do Manuel Lizaeta, o do Luiz Cunha, é uma coisa assim que me atrai e que me dá empolgação de fazer. Então, isso aí, para mim, não tem preço. Tanto eu peguei os seus coisas lá e eu não digo assim, perdi. Eu ganhei, né? Porque eu peguei, li aquilo lá e sempre a gente consegue tirar um pouco mais de conhecimento. Eu não posso dizer que eu conheço tudo. Eu conheço bastante e assim como o Daniel aqui, dá para ver na fisionomia dele, nos vídeos dele, na forma como ele fala que ele quer ajudar mais pessoas. Tanto que o trabalho dele está lá de graça. Assim como que eu quero fazer. Eu quero que as pessoas também tenham esse conhecimento, esse amor próprio, essa autoaceitação. Entendam como funciona essa máquina perfeita que é o nosso corpo. Daniel, só força, mano. Obrigadão aí, cara. Gratidão, tá? E aí, mais pra frente aí, a gente faz lá também, né? Te convido lá a fazer lá no
no meu Fechou. Instagram também. E a gente Não, tá junto aí sempre. não parou não, mano. Se preocupa não, que eu daqui a pouquinho, daqui uns dias, mais ou menos, eu vou entrar em contato com você de novo, porque eu vou precisar de uma coisa sua. Tamo Surpresa. junto, querido. Abraço aí, obrigado aí para as pessoas aí que ficaram aí até o final. Obrigado aí para todo mundo aí. Valeu. A pessoa, ó, peraí rapidão, a menina mandou assim, tento fazer uma reeducação alimentar. É isso mesmo, reeducação. O que eu fiz, o que o Daniel também fez, é uma reeducação alimentar, né? Esse tipo de conhecimento é justamente para fazer uma reeducação alimentar. Se você tivesse, Kátia, se você tiver a oportunidade de fazer uma consulta Caquinha. com o Daniel, vai ser excelente. Falou. Tamo junto, meu querido. Obrigado aí. Demais. Pessoal, boa noite para vocês aí. E como eu sempre digo, mente livre, corpo livre. Mano, eu Valeu. ia falar assim, vai, lança o finalzinho de todo o seu vídeo aí, ó. Beijo, beijo. Valeu, mano. Valeu, Abraço. gratidão demais. Boa noite. Valeu.